Salve, Salve! Little Loucos! Mais um SaladaCast, programa de número 55 e um programa muito especial, hein? Não é mais um, é mais o melhor. O programa. Cara, que programa esse vai ser? Vai. Porque essa pessoa eu tenho uma admiração muito grande de muitos que passaram por aqui, mas ele fez parte importante da minha vida e do meu sucesso. Hoje tenho muita coisa que eu tenho. Também formei meus filhos, graças a essa pessoa que está na minha frente aqui, a 1 metro de distância. E vocês vão conhecê-lo agora. Eu sou testemunha, eu tenho provas. Antes, quero me apresentar, eu sou o Pedro Bexiga, esse aqui é o Não Irantiene. interessa. O Santos do programa do Ratinho. Ó, tem uma musiquinha que lembra muito esse cara que tá aqui, hein? Cara, ele... Lá, oi, lá, oi. Eu não sei oi. imitar nem o Santos, quanto menos o Silvio Santos. Ele tá aqui. Vamos falar um pouquinho dele. Como é que você achou Fala da minha aqui, ó. imitação do Silvio? Igualzinho Ok, a sua vamos imitação lá, do vai lá. Faustão. Não, péssima. Nosso convidado de hoje é um dos maiores diretores da televisão brasileira. Ele faz parte da história da TV brasileira. Ele trabalhou com grandes nomes como Silvio Santos, Raul Gil, Gugu, Eliana, Tom Cavalcante, Celso Portiolli, isso pra citar apenas alguns nomes. Ele dirigiu também A Hora do Capeta, lembra A Hora do Capeta? Sim, Domingo no A Hora Parque, do Capeta. Passa ou Repassa, Alô Cristina, Show do Tom, que eu trabalhei, Ídolos e muito outros. Muitos programas que hoje nós vamos saber aqui um pouquinho de bastidores e um pouquinho da vida dele. Quem é nosso convidado de hoje? Nada mais, nada menos que o ícone da direção brasileira, Vanderlei Villanova! Grande Vanderlei! Posso ir embora, depois dessa apresentação Cara, eu posso ir, né? Você é... Não, eu não acho palavra pra você, acho que nem tem no dicionário. Obrigado. É que não pode falar, mas você... Pode falar nome feio? Pode? Você é o pica da galáxia. É muita história, muita Obrigado, coisa, Tem gente. muita bagagem. coisa pra contar, muita história. Primeiro, estou muito feliz de Isso, estar não, aqui, pô. né? De ter sido convidado por vocês, meus queridos amigos. O Irã também tem, a gente tem um... Acho que a gente deve ter alguma coisa de vidas passadas também, né? Já tomamos um banho junto, não? Não, que eu me lembro. Apanhou o sabonete? Não Também, chegou Mas você a vai apoiar não aqui. chegou. Eu quero ressaltar um fato que ocorreu no passado, quando ele foi meu diretor, que depois vai contar aqui e nós vamos entrar. Mas é um diretor que respeita o ator, sabe? Os seus limites, é fora de série. Cara, eu considero você o melhor diretor que eu já vi na minha vida. E olha que eu não Obrigado. comecei hoje. Fico feliz. Não Fico comecei. feliz. Você, não menosprezando os outros que são maravilhosos, mas você marcou a minha vida, cara. Marcou muito. Você trabalhou diretamente com ele muito tempo, né? Quantos muito, anos? Mas não faço nem ideia. Acho que Eu foram trabalhar com o Vanderlei... Quase 2 anos, quase 2 anos. Trabalhar com o Vanderlei, se faz 3 anos, parece um mês. De tão bom que é. Passa legal. rápido. Eu achei que era menos até. Porque passa tão rápido, cara. Porque é uma pessoa agradável de ter ao lado. E a experiência que você tem... Todo mundo que vem aqui, antes de fazer as perguntas, a gente pergunta: quem é Vanderlei Villanova? Fale de você. Vanderlei Villanova começou cedo a sua 7 da carreira, manhã, né? 6:30. 6:30 da manhã, por aí. Eu sempre tive paixão, aquela história de criança mesmo, né? Uma vez eu falei para minha falecida mãe, eu tinha 12 para 13 anos, olha só que história. Eu falei para minha mãe: olha, você assiste o programa do Silvio Santos? Que hoje eu vou aparecer no programa do Silvio Santos. Ela falou: como? Lá só entra mulher. Era na Rua das Palmeiras, na época da TV Paulista, Canal 5. Nossa! Eu fui nessa fila, 6 horas da manhã, não tinha aquele negócio. Entrei, consegui entrar, e o Silvio Santos fazia um programa já naquela hora, muito diferente, que era o Show de Calouros, mas com o convidado que ia julgar os calouros em casa. Então, na realidade, ele era um convidado muito especial que ficava em casa apreciando os calouros aparecendo. E durante o programa, o Silvio ia dando pistas de quem seria esse convidado que está em casa para dar o resultado. E eu sei que ele dava umas pistas, tal. Depois da segunda ou terceira pista, não lembro, eu levantei a mão e gritei: Fiore Gilhote. Ele falou: Fiore Gilhote? Não. Bom, pode ser, não sei. E aquele esquema. Foi. Na outra, dica eu: Fiore Gilhote. Bom, resumindo, o meu prédio inteiro viu. Eu cheguei em casa, eu ganhei uma máquina fotográfica chamada DF Vasconcelos. Naquela época era o top do top da... Nem a Polaroid existia. Ele me chamou
eu ganhei o prêmio, cheguei em casa, parecia um rei que estava chegando na sua tenda. Você o prédio acertou? inteiro, o prédio... Não, eu acertei e dali eu falei, eu vou ser artista. Dali eu falei, eu vou ser artista. Isso aos 12 anos. Aos 13 anos eu já estava começando a trabalhar na TV Record num programa infantil com o falecido ator, comediante maravilhoso Durval de Souza, que na época a TV Record tinha os maiores programas da época da televisão. Era Praça da Alegria, Show do Dia 7, Roquete Pinto, Família Trapo, entre Esta Noite Se Improvisa. E nessa época o grande acho que a maior audiência era a Praça da Alegria. E esse Durval de Souza, que é um ator comediante, resolveu fazer com crianças imitando os personagens adultos. E eu fazia 3 naquela época. Eu fazia o Simplício, que fazia o homem, que fazia as perguntas. É homem. Eu fiz ele na praça. Eu fiz o Simplício, fiz o Vagareza, que era casado com a Siva, do Siva Balé. Inclusive, ele se intitulou meu padrinho artístico. E fiz o famoso Valdemar Seixo, a Relia. E tanto é que o Durval pediu para o Valdemar Seixo a peruca dele e a bengala para que eu pudesse usar no programa. E eu usei no programa. A gente fez isso quase 1 ano. E aí eu comecei a minha vida. Comecei para cá, para lá. Depois fui ser figurante na TV Tupi. Eu e o João Kleber, que hoje é o João Kleber da televisão. Nós éramos figurantes dos Trapalhões e de um programa famoso na época chamava Deu a Louca no Show e Essa Gente Inocente. TV Nossa, Tupi. Então, assim, eu comecei minha vida lá atrás mesmo, bacana, acho que eu interagi em todos os sentidos. Aí um dia eu tive uma oportunidade, tive um convite do falecido Paulo Celestino, que era também um diretor famoso, que veio da Globo, estava na Tupi, se eu não queria trabalhar com ele. Era eu e o João Kleber. Eu falei, mas eu já trabalho com o senhor, eu sou figurante. Ele falou, não, eu sei que você é figurante, eu quero saber se você quer trabalhar na produção. Eu tinha 13 para 14 anos, não sabia. O que falou, sim, gostaria, tá bom, depois a gente fala. Nossa, com essa idade, menor de idade ali, já podia trabalhar? É. E tenho carteira assinada disso aí. Tenho 2 carteiras totalmente preenchidas. E aí depois passou 15, 20 dias, ninguém falou mais nada e tal. Aí um dia veio um secretário dele, conversou comigo, você quer? Eu falei, quero. Também não sabia o que era, o que seria. E aí também comecei a minha vida como assistente de produção, graças a Deus, que era o cargo mais simples, que hoje você fala de um estagiário, na época era assistente de produção. Então você era assistente do assistente, que era assistente do assistente. Então eu era aquele lá. E comecei minha vida assim. Aí fiz Clube dos Artistas, fiz Almoço com as Estrelas, fiz show do Fred Bongusto. Nossa, Almoço com as Estrelas você fez? Fiz Ayrton e Lolita Rodrigues. Nossa, meus pais não perdiam esse Eu programa. fiz como assistente de produção e na TVS eu vim como diretor, que eu já dirigia o Silvio Santos e o Silvio me chamou, você já trabalhou com a Ayrton, com a Lolita? Eu falei, já. E como é que eles são? Falou, Silvio, foi muito pouco tempo. Tal. Eu falei, estou contratando eles para a TVS e você vai dirigir. E já na época eu dirigia Show de Calouros, dirigia Domingo no Parque e fazia o Passo Repasso. Caramba. Aí eu falei, bom, então eu vou sair dos programas. E ele falou, não, você vai fazer meus programas e mais o almoço. Mas a tua carteira de trabalho teve que colocar num pendrive. Então. Não, eu tenho... Não tem como, não cabe tudo ali. Não cabe mais nada, Olha, né? eu tenho guardada com muito carinho, mas já tá bem, as 2 estão bem cheinhas. Uma bem velhinha, Nossa, bem surrada. E daí foi, cara. Aí comecei minha vida e Vamos também... conversar na mesma língua. Eu me lembro de você. Eu mostramos. Nessa época, ainda era preto e branco, não era? Inclusive tem uma foto minha aí de Arrelia que era preto e branco mesmo. Porque, Mas vamos mostrar, daqui a pouco a gente vai mostrar essas pra fotos você ter aí. uma ideia, hoje eu tô com 68, 68. Eu no meio, eu sempre falo assim, né? No meio artístico, eu tô desde os 13 anos. Então eu comecei dentro disso aqui, era Trapalhões, era TV Record, depois era figuração na extinta TV Tupi, que também foi uma escola que deu uma bagagem violenta. Depois fui trabalhar como diretor de palco, o que faz o Liminha hoje no SBT, eu fazia na TV Tupi, entrava com os cantores. Pra você ter uma ideia, naquela época os cantores sentavam nas primeiras fileiras, nas poltronas
famoso Teatro Tupi, né? Para fazer o ensaio no Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas. Nada mais, nada menos que era Elis Regina, Djavan, que não eram os cartazes, claro, que foram sendo e que são até hoje quem está vivo aí. Mas é o pessoal que estava no começo de carreira. Então, todo aquele pessoal fazia ensaio com a grande orquestra Tupi para depois se apresentar ao vivo à noite no Clube dos Artistas. Era uma... E é fato, né? O que te formou um grande diretor foi o fato de você passar por todos esses... Perfeito. Por tudo, né? Que a TV tem, né? Por todos os casos. Exatamente, porque você vai conhecendo a característica de cada um, de cada programa, né? E também, na época, também a televisão era muito diferente do que é hoje. Era uma TV mesmo, de verdade, né? As pessoas se gostavam, tinha aquele entrelaçamento, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho o que a gente fez antigamente, apesar dos tempos passados, hoje já não se faz mais, não sei porquê, porque hoje a tecnologia aumentou. A gente, para botar um nome de um convidado na tela, né? Para quem não sabe, o GC, o caractere, a gente fazia com letra 7. Cartolina preta, letra 7, o departamento de arte você punha numa roda e tinha que girar com a mão. Era uma loucura. As traquitanas eram... Para poder colocar hoje, ali o CG. Para colocar um simples GC. Ninguém faz ideia. Às vezes comentam, o pessoal fala, nossa, hoje é tão fácil. Hoje é fácil. Você aperta o botão, o nome vira, ele sai, ele pula, né? A gente pintava as letras assim e fazia um furinho na ponta das letras e com a câmera colocava uma lâmpada atrás. E quando passava a câmera, esse furinho fazia o brilho da lâmpada. Exatamente. Brilhar as pontinhas das letras. Que era diferente, era arte mesmo, né? Para você fazer televisão não era fácil. Hoje tem... Você vai entrevistar um artista. Na minha época, nós fomos fazer uma entrevista com o Maurício de Souza. Você vai na Biblioteca do Estado, você vai procurar livro, você pega a Barça, você pega todas as famosas... enciclopédias, sei lá, para você levantar e tentar fazer uma história. Hoje, você vai na internet, coloca o nome do cara, aperta o botão. Você tem toda a informação fácil ali, né? Exatamente, se torna fácil. O difícil era você fazer televisão com aquelas câmeras que pesavam 200 quilos para você movimentar uma câmerazinha. Enfim, a televisão, eu penso assim e falo com toda a propriedade. A televisão de antigamente era uma TV de verdade. Hoje... infelizmente, com todos os recursos que nós temos da tecnologia... A alma da TV foi-se embora. Exatamente. Perfeito. Ficou tudo muito banalizado, assim, muito fácil, né? Exato. E isso que me choca, por isso que eu não consigo... daí eu tenho que aceitar. Tem que aceitar. Tem que aceitar, bastante. É muito diferente. E naquela época, para virar alguém dentro da TV, por exemplo, você tinha que se destacar demais para virar um diretor. Olha... Eu acho que o Irã falou bem. Eu acho que o fato de você passar desde o princípio por vamos dizer assim, todas as funções que eram, e claro que sempre tem alguém, um deles é meu querido amigo Valentino Guzzo, né? Mas sempre tem alguém que vai te dar uma chance, ou vai te falar uma palavra, ou te vai fazer alguma coisa. Sempre tem. Eu fui parar depois da Tupi, que eu saí, eu fui dirigir Raul Gil na TV Record, Avenida Miruna 713, auge do Raul Gil. Foi o primeiro programa que você dirigiu? É o primeiro programa que eu dirigi, foi lá. De lá, eu tinha muita amizade com o Valentino, com a Cleusa, com todos eles. E eu ia muito na casa deles e eles iam na minha casa em aniversário do meu filho. E nessas daí, nunca, sinceramente, nunca misturei a amizade do Valentino com qualquer outra coisa. Nunca pedi para o Valentino. E o Valentino já era um sucesso na época. Aí, um determinado dia, ele falou assim para mim, olha, eu falei com o Silvio de você, eu vou te levar para você conhecer o Silvio. Quem sabe você trabalha. Eu falei, imagina, Valentino. Não, você vai lá, tá. Resumindo, eu fui num dia, cheguei 8 horas da manhã no Cine Sol, na Taliba Leonel, fui atendido às 5:30 da tarde, ótimo. Tomei acho que uns 320 cafezinho, né? Naquela ansiedade, tal. Conheci o Silvio, claro, de TV, nunca tinha visto aquele homem pessoalmente. Chegou a minha hora, o Valentino foi no bar, falou, vem que ele vai falar com você agora, tal. Você esperava ele no bar? Eu estava no bar, lá no bar da esquina, que era o bar do João. Então eu não podia nem entrar no teatro, pra você ter uma ideia. A coisa da segurança sempre foi muito rígida.
E aí, vem cá. E cheguei na porta do camarim dele. Não sei se vocês lembram do Cine Sol. Lembro. No Cine Sol, antes moro de na Nathalie Balionel. Não, mas digo, Conheço você bem. chegou a entrar dentro do Cine Sol no camarim? Sim. Para você subir no camarim do Silvio, tinha 6 degraus para você chegar no camarim. O Silvio, quase 1,90 m de altura. Você ali esperando, ansioso, eu e o Valentino conversando, de repente abre aquela porta do camarim. Aí você olha assim, né? Porque são 6 degraus, você vai chegar no cara. Você chega no cara, tem mais 1,90 m. E aí ele, aí, Valentino, como vai? Esse é o rapaz? Oi, Valentino. Cara, faltava voz, sabe? Aquela coisa que você... Eu já conheci o cara, mas aquela emoção, aí ele vem descendo devagarinho, degrau por degrau, e conversando com o Valentino. E aí, Valentino, como estão as coisas? Tudo pronto? Vamos gravar? Como é que estão as coisas? Chegou perto de mim, você é o Vanderlei. Prazer, mas... Tá bom, Valentino, aí bateu no ombro. Deixa eu conversar com ele, vai pra lá. Oi, vai. Valentino deu nunca esqueci isso, falei numa coisa que eu fui homenageado pela Faculdade do Metodista, inclusive dentro do programa do Rodrigo Faro. Nunca me esqueço, ele deu 2, 3 passos assim, ele virou para falar comigo, o Valentino falou, Silvio, fala, Valentino, olha, eu sou avalista desse garoto, tá? Tá bom, Valentino, vai. Isso eu nunca me esqueci, até passei para os meus filhos e para minha neta isso aí, que eu acho que era... O Valentino era demais. Né? Ele é um paizão de todos, né? Eu tenho o sapato dele aqui. Eu sei, eu vi, muito legal. E aí, começa a conversar comigo, o cara não sabia o que falar. Eu só sei que tudo que ele perguntava se eu sabia fazer, eu falava que sabia. Você sabe editar, sei editar. Você sabe fazer timecode, sei. Você mexe com ilha de edição, mexo. Para falar o português claro, ele falou assim, na época tinha um grande diretor lá, chamava José Carlos Eubank, era muito conhecido como o nome de Eubank. Ele me chamou Eubank e falou assim, Eubank, o garoto é bom. O garoto sabe tudo, conhece tudo. Então, conversa com ele. Talvez hoje não, porque estamos gravando. Talvez segunda-feira na Vila Guilherme. Tá lá, tudo bem. Eu saí, o Valentino perguntou para mim, e aí? Eu falei assim, eu menti pra caramba, porque tudo que ele me perguntou... Eu era um diretor que naquela época era diferente, porque a gente fazia o programa na TV Record. Eu pegava o telefone... e ligava para a gravadora. Olha, quem você tem essa semana em São Paulo? Eu tenho fulano, Beltrano. E me interessava, eu falava, ok, tá fechado. Eu era diretor desse jeito. Quer dizer, eu não sabia o que tinha por trás de tudo isso, porque a minha área nunca foi técnica. Então, aí, realmente, eu fui ver o que era bom para tosse. Nossa. E aí, essa época, quando eu entrei, eu era diretor do Raul Gil. E quando eu entrar como diretor de alguma coisa, esse Eubank falou para mim, olha, eu não tenho vaga, mas eu tenho que te contratar. Ele me pediu que eu te contratasse segunda-feira agora. Mas se você confia em mim, me dá pelo menos 90 dias, eu acho um jeito de você voltar a ser diretor sem nenhum problema. Tal. Claro, não vai ter problema na sua carteira? Eu falei, não. Fui lá, eu era diretor no Raul Gil, passei a produtor e não deu 60 dias, ele me promoveu para diretor. E aí eu comecei a fazer de tudo, porque no começo da TVS, porque a história é essa, eu comecei quando a gente não tinha o canal. Eu comecei em 79. Nós ganhamos o canal em agosto, 18 de agosto de 81. Então, de 79, a gente passava o programa Silvio Santos na extinta TV Tupi e na TV Record, que o Silvio tinha comprado a TV Record, que estava já na época falida, quebrada mesmo, só para passar a programação. E quando entrava a faixa comercial, então entrava a faixa comercial da Tupi, que era no caso do Silvio, e da Record, no caso da Record. Isso ficou quase 2 anos. E aí eu fiz, no começo de TVS, tudo era o começo, era o Homem do Sapato Branco. Eu também fiz. Eu fiz como um coordenador, o diretor era Donato Guedes. Então, o começo da TVS é aquela história, você ganhava um salário só e fazia tudo que podia. Mas fazia tudo que podia com prazer, sabe? Porque você era valorizado. Já naquela época tinha uma política da empresa que trazia você mais próximo. O próprio Luciano Calegari falava, o SBT, a TVS cresceu tanto, depois o SBT, mas a TVS, que foi o começo, cresceu tanto que tinha muitos programas, mas a boca do funil ainda estava estreita. Porque era muita externa, era muita coisa. E a SBT e a TVS estava... Eu falo toda hora SBT, mas a TVS e a SBT estavam começando. E a imagem do Silvio, a coisa que o Silvio fazia para a dona de casa, aquelas loucuras.
que Silvio Santos fazia no domingo, principalmente. Olha, você não se preocupa não, assiste lá a Globo, fica lá. Vê lá o que você quer, acabou a Globo, eu ponho o filme. E não tem problema. Se você pegar o filme na metade, quando acabar eu repito de novo o filme. Era isso. Então, Só ele fazia isso, a né? TVS, o próprio Luciano e o Guilherme Stolhar falavam. O nome dele, do Silvio Santos, só falava Vanderlei Villanova. Porque ele cismava com uma coisa que ele, na época ele apareceu a Xuxa. E a Xuxa teve nas mãos dele. Porque quando o Sérgio Malandro foi fazer o Cidade contra a Cidade, quem ia embaixo do sovaco do Sérgio Malandro era a Xuxa. E na hora de escolher, o Silvio escolheu o Sérgio Malandro. O próprio Sérgio fala isso no stand-up dele. E a Xuxa estava junto com ele. Então, quando a Xuxa estourou, ele falou, eu quero uma apresentadora loira. Aí fizemos o SBT Esportes, que era o Cajuru, que fazia o famoso Cajuru. Aí ele falou assim, eu quero um locutor corintiano. Aquelas coisas de Silvio Santos, né? Que você fala, pô, o locutor corintiano, o palmeirense, Silvio, não vai ouvir o cara naquela... Não importa, eu quero um locutor corintiano. E aí ele ia para o Show de Calouros, que era o programa de maior audiência do domingo, né? Que não tinha jeito. E nessa hora ele falava, você que é locutor corintiano, mas olha, presta atenção, tem que ser corintiano. Então procure o Vanderlei, fale com o Vanderlei Villanova, o telefone, me dava o telefone no ar em meu ramal. 264-9199, ramal 228. Se você pegar na internet, você vê direto isso aí. Então, era coisa assim, eu graças a Deus, consegui. Alguns amigos meus pararam, tem acho que uns 2 ainda fazendo coisa, mas é em função disso também, porque ele valorizava o trabalho da gente. Pra você ter uma ideia, o primeiro a constituir, a formar o comitê artístico, que hoje existiu, nem sei se mais existe, mas aquele começo foi feito na TVS, pelo próprio Silvio. Porque o Luciano falou assim, eu não consigo resolver tanto problema que o apresentador chega em mim para resolver. Então ele criou 4 pessoas, era eu, Ademar Dutra, o falecido Ademar Dutra, Rick Medeiros. Jesus amado. E se eu não me engano era Luiz Bento. Eu cuidava do programa da Hebe, eu era diretor dos meus programas, mas eu era supervisor do programa da Hebe, da hora do Capeta e da Angélica. Caramba. Então quando tinha algum problema, a Hebe me chamava e falava assim, eu queria aumentar o negócio do meu cenário, então eu mandava fazer. E ele falou, vocês só tragam, a gente tinha uma reunião por semana com o Luciano, vocês só tragam para mim quando vocês acharem que não é que vocês conseguem resolver. Se quer uma passagem para 3 pessoas para os Estados Unidos, vai ficar no hotel, não sei o quê, se vocês acharem que não dá para resolver, vocês se seguram. Nessa reunião a gente resolve vários problemas. E deu certo o chamado comitê artístico. Na época de hoje, qual o programa que tinha na época que hoje não passaria? Como assim? Por exemplo, eu vi esses dias no programa do Ratinho, o do Miele, que era o Coquetel. Lembra do Coquetel? Coquetel, né? Por exemplo, no SBT, os programas que hoje hoje não emplacaria? Não emplacaria? Não emplacaria, sim. O Coquetel não poderia passar, porque hoje tinha as mulheres nuas, né? E ele também pelo o fato de hoje as filhas do Silvio estarem no comando, né? Que a Dani tem um critério, tá certo. Eu acho que é uma empresa, sempre foi uma coisa familiar. E na época, eu não lembro que era o Luiz Carlos Miele que fazia, né? Fazia. Chegou a chamar coquetetas também. Coquetetas. Porque as meninas eram garçonetes, elas iam pro seio de fora, né? Servia as Eu não perdia um. Eu não perdia Quem perdia? Cara, eu acho que daquela época... Eu perdia muito tempo no intervalo no banheiro, porque eu tinha muita bexiga caída. Eu me dava uma vontade de fazer xixi, cara. Imagina. Eu acho assim, e como eu estou dizendo, aquela TV antiga, TV de verdade, tinha muita coisa boa, né? Tinha o programa do J. Silvestre, tinha aquele programa das caixas, tinha o especial sertanejo, que na época era o Domingo Sertanejo, tinha o Moacir Franco. É verdade. Né? Depois o Silvio contratou o Sérgio Chapelin para fazer Esta é Sua Vida. Lembra que fez um bom tempo Esta é Sua Vida? E, cara, eram programas que... Nossa, mas isso hoje seria tão bom, né? Então, mas eu não sei por que não fazem mais, né? Você falou bem, o próprio almoço com as estrelas e o Clube dos Artistas, o que acontece? Tá certo que tinha uma química do casal, porque, na realidade, você falava que tinha uma produção incrível, maravilhosa. Mentira. O que dava certo era a química do casal. Tanto é que depois que aconteceu o que aconteceu, o Ayrton largou a Lolita, enfim... acabou o programa.
porque o povo não se identificou mais com ele, principalmente com ele. E aí o casal praticamente acabou. Mas você não vê mais um programa hoje com uma grande orquestra, uma coisa bonita, alguém vestido, sabe? Não tem você mais. não vê uma coisa de glamour. Acho que a palavra certa é essa daí. A televisão antigamente tinha glamour. Hoje é qualquer nota. Hoje é Tá mais popular. ali. popular e em busca do dinheiro, né? Essa que é a verdade. Hoje se coloca qualquer coisa no ar, desde que tenha um patrocínio. E às vezes um projeto bom, uma coisa boa que sabe que vai dar resultado, não vai para o ar porque não tem por trás alguém que possa... Mas para que pudéssemos Bancar. disputar com a rede social, acho que seria legal, porque isso você não vê na rede social, né? E É, uma muito grande bacana produção já é resgatar diferente, isso né? aí, né? É que às vezes o investimento para você jogar numa rede social, como diz o outro, a conta não fecha, entendeu? Sim, É diferente, né? É muito diferente. Hoje qualquer coisinha que você vai fazer, tem que alugar um estúdio, botar uma equipe, tem que fazer isso aqui. E se você jogar por um mercado que não é tão... É ótimo, ok, rede social hoje está mandando várias plataformas para você fazer, mas não é o mesmo suporte de dinheiro que você tem numa... Na época do show de calor, que jurados tinham naquela época? Nossa, Que vamos lá. Você pode falar de alguns deles e deles? Posso falar deles todos. Bom, era Pode falar os Sérgio podres Malandro. também. Do Sérgio ainda não fala. Tá. O Sérgio tá nativo. Aracide Almeida. Pode falar, pode Zé falar. Fernandes. Ainda peguei a Araci época... era muito chata? Puta que pariu. Era muito chato. Saiu tão natural esse Vai puta levar que 10 pariu. pau. Da onde ela surgiu, cara? Ela sempre foi uma cantora, Ela foi né? Muito cantora. famosa. É, Muito famosa, muito famosa. E o Silvio adorava. Adorava ela? Adorava. Tanto é que quando ela faleceu, o Silvio sofreu pra caramba. Agora falando sério, o Silvio mesmo? tinha uma estima por ela, assim, fantástica. O Zé sempre Fernandes ouvi era um coisa cara boa mais... dela. O Zé... Não, é que assim, ela sempre era na dela. É. Chegava praticamente em cima do horário da gravação, ficava num cantinho, acabava também, já o carro ia levar embora, já tava... Sabe, ela não era muito do... O papel era dar nota baixa. Mas o papel de dar nota baixa mais era crítico mesmo, era o Zé Fernandes. Ela fazia por naturalidade mesmo. Zé O ruim- Fernandes, que houve com ele? Morreu, né? Não, mas o que ele fez depois disso? Não, ele sempre foi jurado. Mas eu acho também que ele foi jurado do Flávio Cavalcante. Depois ele foi do Silvio também, se eu não me engano. Eu me lembro do Flávio Cavalcante, Que aí é quando o o Flávio falava assim, que as pessoas iam falar sozinha, andar na rua falando sozinha. Não é porque ele quebrava os discos? Hoje eu vejo, mas é que as pessoas estão com o fone do celular. Mas como é que você virou diretor do Silvio? Como é que aconteceu isso? Antes da gente Eu falar já um pouquinho do estava show no de esquema, calores. né? Então, na realidade, a primeira coisa que aconteceu foi que o Gugu teve um acesso depois da sessão premiada que ele fazia. O Silvio gostou do que ele vinha fazendo, como ele vinha na madrugada fazendo Naquele alô, como é que era aquilo? Era sessão premiada. sessão premiada, né? Que ligava, né? Que ligava de madrugada, alguém falava algumas coisas que não era bom para se ouvir E ele não- na as pessoas não madrugada, gostavam. e era ao vivo e tal. E aí o Silvio criou um quadro chamado Semana do Presidente, para homenagear o presidente da República. Se não me engano, era o João Figueiredo na época. João Batista, João Figueiredo. E aí o Silvio achou que o Gugu, porque eles pegavam imagens do presidente inaugurando, por exemplo, uma fábrica de automóvel, um exemplo, e o Lombardi narrava, fazia uma narrativa do acontecido. Então o Silvio achou que era legal. O Gugu está em primeiro plano, às vezes, o presidente inaugurou hoje aqui, e o Gugu tinha que sair para acompanhar o presidente. E o Gugu era o diretor do Domingo no Parque. Caramba. Ele era o diretor sozinho do Domingo no Parque. Aí ele chegou para mim, como a gente trabalhava na mesma mesa, eu e ele, eu levava ele para os bailes do Corinthians, no matinê, ganhava um troquinho, eu e ele, era normal. E aí ele chegou para o Silvio e falou: Silvio, eu tenho que parar com a semana do presidente, porque eu não consigo estar. O presidente vai viajar para tal lugar, eu tenho que estar junto e eu não consigo coordenar o programa, porque a responsabilidade também do Domingo no Parque, além de abrir o programa Silvio Santos, que era a abertura, era escola contra escola. Eram mais de 120 crianças se duelando, 60 de uma escola, Caramba. 60 de outra, era pergunta, resposta, não sei. Era uma produção, fantasia, dança, era uma coisa toda. O Silvio falou: mas como é que eu faço? Eu falei: não, se você quiser, eu já conversei com o Vanderlei dirigia lá o Raul Gil, ele fica no meu lugar, papapá. O Silvio me chamou, falou: topa? Eu falei: tô dentro.
Nessa, em seguida, do Gugu, entrou o Passo Repassa. Eu fiz o Passo Repassa com o Gugu 4 anos. Dirigi o Gugu também 4 anos. Quando o Gugu saiu, entrou a Angélica, eu acho que foi o Walter Leite que foi... Eu saí também com eu saí com o Gugu porque a Angélica foi. E aí eu fui fazer um show de calouros com o Valentino. E aí, em 1981, quando eu entrei com o Valentino no show de calouros, o Valentino era o diretor e eu entrei como diretor também, mas o diretor era o Valentino Gozzo. E aí explodiu o Bozo, a família Bozo. Sucesso, o Palhaço Bozo. E aí o que acontece? Shows do Palhaço Bozo e da família Bozo era aos sábados e domingos. E o Silvio Santos só gravava os programas dele, todos. Naquela época, era 4 programas no sábado e 4 programas no domingo. Nossa. Gravava Calouros sábado e Calouros domingo. Nós temos que ilustrar esse podcast, cara. É muito Tem foda, história. hein? Caramba, E aí meu. o que acontecia? O Valentino me chamava e falava assim: é o seguinte, ele aparecia pro Silvio de manhã, oi Silvio, oi, Valentino e tal, sumia, e falava, tô indo, tá? Ele ia fazer show, é onde ele ganhava o troco dele, era o dinheiro dele. E aí acabava o programa, tal, o Silvio falava, vamos lá, vamos conversar sobre o programa. Tá aí o Valentino, falou, nossa, o Valentino acho que estava aqui agora, sempre dava um perdido, até o momento que o Silvio falou assim, mas pô, o Valentino... Eu falei, não sei, eu acho que ele foi embora mais cedo, acho que ele tinha um aniversário, ou por casamento, eu não sei. Aí sempre dava uma desculpa, mas chegou uma hora que não tinha mais como dar desculpa. Aí ele falou, Silvio, puxa, me ajuda, porque aonde eu vou ganhar meu dinheirinho, vai a família toda, que era o papai papudo, não sei o que, e eu não posso ir porque eu tô aqui gravando sábado e domingo. Aí ele falou, vô Anderlei, você assume aí? Eu falei, vambora. E assim foi a vida também, porque é aquilo que eu te falei, a gente fazia, mas modéstia à parte, cara, o Silvio era até hoje eu tenho uma admiração, não podia ser diferente pelo Silvio, mas era pelo tratamento, sabe? Que você via que ele tratava a gente, tratava os funcionários, porque eu vivia o tempo inteiro com ele. Era aqueles outros programas meus, acabou, Passo Repassa, não tinha mais o almoço com as vezes. Eu vivia, respirava Silvio Santos. Era 24 horas por dia. Ligava para mim, queria saber disso, mandava dar recado para aquele. Então você via o ser humano, a pessoa que ele é, né? O show de calouros foi o que você ficou mais tempo. Foi. ali. O Calouros eu fiquei acho que 16 a 17 anos. É verdade que o Silvio pedia as fitas em VHS para ele assistir em casa? Verdade. Sério? Me falaram isso. Porque quando acabava, o Orlando não trabalhava nem sábado nem domingo, porque ele tinha uma religião lá, enfim. E ficava sempre eu e o Renatinho, né? Porque nós éramos os 3 diretores de programa. E quando acabava o show de calor, a gente gravava 2h30, 3 horas. Ele queimava todas as atrações que tinha. Depois acabava o programa, a gente ia pro camarim, aí ele ia fazer o seu bife com manteiga que cheirava no teatro inteiro, pão com bife, com copo de leite e passando o programa com ele. Vamos lá, quem abriu? Abriu o programa com o balé infantil. Peraí. Explica isso aí direito. O Silvio ia lá pro camarim, ele mesmo fritava o próprio bife Cara, dele. acho que tem quem veio aqui, acho que até o Portioli já falou isso aqui, se não me engano. Sim, mas é muito legal essa história. Ele tinha assim uma bandeja lá com os filé Ele mesmo mignon. fazia? Hã? Ele mesmo fazia? Ele fazia. Ele fritava. A mulher só ia comprar, temperava, né? Ele tinha uma coisa, uma frigideira muito bacana, que não usava óleo, teflon, não sei o quê. Tinha pão, E o Silvio, a vida inteira só via o Silvio tomar. Ele tinha um copo de vidro desse tamanho, assim, dessa altura. Era sempre café com leite. Chegava para trabalhar, era aquilo, depois voltava, era aquilo, e pão, não sei o que. E aí, no roteiro que a gente fazia, porque você tinha que fazer um roteiro, como você não sabia quem ele ia chamar, tinha um monte de ficha na mão dele, e nessas fichas ele chamava quem ele queria. E o Renatinho, lá no caminhão, na suíte, ele ia anotando. Depois acabava a gravação, a gente ia pro camarim, tomava um cafezinho, ele comia o seu pãozinho, o seu café com leite e a gente passava o programa. Aquilo foi bom? Foi bom, foi bom, foi bom, deixa. Aquele cantor, não, aquele cantor achei que não foi legal, não foi bom, tira. Então fazia toda a decupagem ali para na segunda-feira você mandar para edição. Fantástico, cara. Ele é, sabe, legal é a cara isso, que hein, meu? acompanhava aquela coisa de perto mesmo e não tinha jeito. Então, o porco só engorda com os olhos do dono. Isso é bem E a vida verdade. inteira foi isso. Até o momento que hoje o Silvio... Você vê, o Silvio não vai... O Silvio tem problema disso, problema daquilo, mas é um cara que
A gente fala, um cara que faz uma falta na televisão terrível, Demais, né? demais. É. Ele fez uma pergunta aqui pra você, que falou pra não falar do cara, mas eu duvido que não seja ele. Quem era o cara mais maluco ali do show de calor? Que dava mais trabalho. O Sérgio Malandro. Não. Não é que dá Peraí, mais você trabalho. fala e eu faço a expressão de novo, tá? Tá bom, entre vai. ser mais maluco Você e mais pergunta, trabalho é mas peraí, diferente, né? Pergunta de A Carol novo, precisa pergunta. ficar inteirada agora. Primeiro Isso, vai ser primeiro ele, depois- pega você, primeiro- Pedro. Fecha no Pedro. A pergunta. Faz o quê? Quem A que dá pergunta. mais trabalho? Quem é o... Não, quem dá mais trabalho? Eu quero saber quem que era o mais maluco. Você responde e eu faço a expressão. Vai lá. Quem era? Quem era o mais maluco ali do show de calouras? Sérgio Malandro. Que dúvida! Até hoje ele é conosco lá. Conta Agora, uma olha, se maluquice você de bastidores aí. Tem se alguma você maluquice? vai ilustrar e tiver chance de ilustrar, deixa eu contar um negócio super rápido. Não, fica à vontade. Show de calouros, nós entramos com um cara que ele ia andar em 10 bandejas de ovos, 10 bandejas de ovos. Eu não sei se já viram isso na internet. Já viu? Já. Ele andava nas bandejas e era o chamado era o incrível brasileiro. Então o cara ia andar em cima das 10 caixas de ovos e não ia quebrar nenhum ovo. O senhor falou, não é possível. Um ovo você vai quebrar. Ele falou, não vou quebrar nenhum. E ele botou 10 caixas enfileiradas de ovos, andou para lá, andou para cá e não quebrou nenhum. Aí ele falava pro cara, não é possível. Aí ele ia lá, pegava, mas deixa eu ver. Não é ovo de madeira, é ovo... Anda de novo. E andava para lá. Bom, o cara foi lá na hora do julgamento. Quando chegou na hora do Sérgio Malandro, o Silvio fazia uns sinais por trás da câmera, né? Sérgio Malandro, gostou do rapaz? Isso aí eu faço também. Aí... E o Silvio fazia assim, falando e fazendo sinal, né? Mas você faz também? Claro que eu faço. Aí ele foi lá, o auditório já deu aquela reação, né? Na internet você morre de rir. Na internet você morre... E aí o que acontecia? Dizem, né, os estudiosos, que quando o ovo está firme e de ponta para cima, realmente você pode sentar o pé que ele não quebra. Aí o Sérgio falou assim, deixa comigo, tal. Foi lá para cair, para ele chegar. O Sérgio andou, foi até o fim, voltou e não quebrou nenhum ovo. Mentira! Tá na internet. Aí o Silvio falava para ele, quebra. E ele não quebrava, porque ele pisava e não quebrava. O que ele fez? Escorregou e puf, a bunda quebrou os ovos. Claro. Aí o Silvio começou a rir, você não sei o quê. Foi lá, pegou um ovinho e brincou para jogar nele assim. No Cara, Silvio? o Silvio no Sérgio Malandro. Você imagina o que aconteceu? Ai. Começou a pegar ovos daqui para tudo quanto é lugar. Bom, o Pedro Hilário parecia um pinto, né? Amarelo. Né? De cara. Aí ele Sérgio foi Malandro lá. jogou ovo em todo Ele mundo. jogou, acabou com o cabelo da Sônia Lima. E o Silvio morrendo de rir do lado. Morrendo de rir do lado. Mas morria de rir. E não sei o que, todo mundo. Aí ele foi embaixo da mesa dele, que eu sempre punha algumas coisas para ele brincar. E entre elas tinha um saco de farinha de trigo. Não tinha Ai, jeito. meu Deus. O Pedro já estava com aqueles cabelos tudo aqui, tudo amarelado. Ele foi lá, pegou a saca e tchufo nele. Cara, acabou a gravação. Um cheiro de ovo desgraçado no estúdio. Todo mundo rindo. Deu outra, foi pro camarim, Ele faz a alegria do nosso jurado. Nossa, todo mundo rindo, sorrindo. Fora pá. de série. A Sônia subiu para tomar banho, ainda eu tinha o Wagner Montes ainda, o Wagner subiu, todo mundo tudo cheirando, fedendo ovo. Daqui a pouco veio o famoso Zé das Águas, que cuidava das roupas do Silvio, falou, o Silvio tá te chamando. Eu falei, pô, vamos lá. Aí já entrei rindo, né? Falei, e aí, Silvio, demais, né? Eu falei assim, não, você achou? Meu Deus do céu. Mentira. Já Ai, deu Jesus. aquele break, né? Que nem o Portioli falou ali, né? Quando ele veio aqui, que eu tava vendo, que ele falou assim, se o Silvio falar um negócio, eu já começo a saber se é ou se não é. Aí eu falei, não, Silvio, foi demais, né? Mas sério, você gostou, Vanderlei? Não, Silvio. Ele falou, cara, eu acho que o Sérgio tem algum problema, não é possível. O cara acaba com a gravação dela. Cara, ele se transformou de uma tal forma que eu... Aí, quando você conhece o cara, você estava vendo mesmo que o negócio já não era mais a brincadeira, já estava a coisa Sério? virando séria. Eu falei, Silvio, tal. Ele falou, não, o cara não pode acabar com isso aí. Jogar ovo. Você o Pedro lá, parecia um pinto lá, todo cheio de coisa, e o cara ainda vai e joga farinha de trigo nele. Não é possível. O Sérgio tem problema, não é possível. Chama lá o Sérgio para mim, chama lá. Aí, quando eu ia saindo, ele falou, não, você não, Zé,
chama, porque se eu saísse, eu já ia chegar pro Sérgio e dar uma dica pra ele, né? O que tava acontecendo. Ó, bicho, assim... Aí vem o Sérgio malandro, o Sérgio entra... Ha! E aí, Silvão? Aí a mesma coisa que eu. Começa a ver que Sérgio, você não foi legal, não. Pô, Silvio, que isso? Pô, não sei o quê, o Silvio começou, não, Sérgio, não foi legal. Você tem problema, Sérgio. E aí começou, aí o Sérgio travou, porque também viu que o negócio... E o Silvio começou, né? Pô, não é legal, porque você fez, você acabou com a gravação, o programa está incompleto, como é que eu vou fazer? Porque você não bate bem da cabeça, e não sei o quê, Aí, na hora de ir embora, eu falei assim, Sérgio, é o seguinte... Você vai fazer um eu estou te falando sério. Eu não vou falar, você vai achar que é acusação. Sérgio, você vai fazer um eletroencefalograma. Não fez até hoje. E vai me trazer esse eletroencefalograma. Mentira. Senão você não vai gravar mais. Ouviu, Vanderlei? Se não tiver, não vai gravar. Saímos dois do camarim. Meu Deus do céu. Ninguém entendeu nada, nem eu, nem ele, muito menos. Mas, aí saímos, ele virou para mim e falou assim, cara, eu não vou fazer isso aí não. Eu falei, bom, você conhece, a gente fala assim, o homem, né? Você conhece o homem. Se você não vai fazer, não vou deixar você vir pro programa. Vou fazer não, velho. Quero que, porra, o negócio... Tá bom, Sérgio, vai embora. Fomos embora no domingo. Na segunda-feira, o Sérgio me liga, mais, né, consciente, mais tranquilo. Falei, eu não vou fazer. Eu falei, Sérgio, mais uma vez eu te falo, cara, fica tranquilo. Ele mandou você fazer. Você não vai fazer, o que eu vou? Vou bater em você? Pá. Aí, vamos gravar sábado. Se você fizer o elétrico, você vem no sábado no mesmo horário. Aí aparece o Sérgio lá, um negócio desse tamanho. Que era o exame, a chapa lá do elétrico, não sei o que. Tal. Só que o programa, quando foi exibido no domingo... Deus do céu. Não, falando sério, gente. Surreal. Se você puder ilustrar isso... Surreal isso. Tem imagem na internet. Cara, não dá pra acreditar. Ele conta isso, o Sérgio conta isso... 99,99% a verdade do que eu estou te falando. Só o fim que ele muda para o stand-up dele. Mas tudo isso aconteceu. Como o programa foi exibido, e o Fantástico naquela época era o Fantástico, né? Naquela época nós demos 38 pontos e o Fantástico 32. O Silvio estava rindo aqui, sabe? O programa arrebentou. O maior comentário tinha sido o ovo que o Sérgio Mano tacou em todo mundo. Bom, aí chegou lá, o Silvio chegou, vamos levar para o Silvio. O Sérgio quer falar com você. Ah, tá bom, chama ele lá. Aí entra o Sérgio. Aí o Sérgio sério é difícil, né? E aí, Silvio? Tudo bom, Silvio? E aí, Serginho, tudo bom? Então, é isso, ó. Aí, Silvio, tá. O que é isso aí? Isso aí, o eletroencefalograma que você mandou fazer. Ah, Serginho, esquenta. O programa foi um sucesso. Nossa. A audiência tal. E falou, e isso foi tudo verdade. Só que no final, ele não abriu o exame, não pegou o exame nem nada. Aí no stand-up dele, ele fala assim, no final, aí saímos felizes e contentes, aí ele fala meu nome no stand-up, né? Ainda bem, eu virei pro Vanderlei e falei, ainda bem que ele não abriu, porque se ele abrisse, estava escrito assim, retardado. É verdade. Então, mais que respondido. Essas histórias, e assim, a gente passa por isso pelo Marquitos. Ele nunca... Foi uma boa sugestão pedir para ele fazer um eletro. Tinha que fazer. Você tem que fazer. Mas tem que abrir o resultado. Você tem que fazer, sabia? Eu já sei a resposta. É melhor, tem coisa que a gente não mexer, né? Mas a convivência era legal, porque eram 7 jurados sempre, né? Sempre. Às vezes, quando um tinha um show ou tinha alguma coisa, então eu já substituía, trazia o chamado convidado, né? Então, como convidado, você vinha lá e sempre fazia... Tinha um outro ali. Tinha o Pedro de Lara era aquele tipão mesmo, serião, tudo. Mas o Pedro era um coração incrível, velho. Mas ele era a mesma pessoa. E ele na rua, andando, em qualquer lugar que ele ia, por incrível que pareça, ele ia com lírio. Ele era o cara andava com aquele lírio ali. Ele entrava no júri, saía do júri com lírio. Com lírio? Ele era muito gente boa. Né? Uma pessoa, não, mas é diferente daquele que é uma coisa... Quando a luz acende na frente das câmeras e outra completamente, a gente sabe que tem muita gente assim. Quando apaga, a personalidade é outra. Ele sempre foi uma pessoa que não podia andar na rua. Né? As manias do Silvio, Vanderlei, você que conheceu ele assim, quais são as manias assim? Putz, quanto horário, tempo nós a gente temos? sabe que ele é... Quanto tempo nós temos? Que tem bastante? Cara... Por exemplo, eu sei que perfume, nós não podemos usar perfume.
que ele não é alérgico a perfume, né? Então a gente nunca usa perfume. Mas isso já era uma recomendação de muitos anos. Essas recomendações, né? A gente sabe praxe. que já é de praxe. Tanto para a plateia como para nós do elenco. Para o programa em si, do Calouros, não tinha tanta restrição, não. Era mais na Porta da Esperança. Porque na Porta da Esperança ele recebia muitos empresários e empresárias que iam doar. Por exemplo, a pessoa pedia um presente. Então, normalmente, entrava sempre o presente e tal com o empresário ou a empresária e tal. E esse pessoal já mais chique, mais fino, paletó, gravata, já enchia, tacava perfume e tal. E realmente, se ele sentisse uma coisa que desse... Porque não era todo perfume que dava alergia, mas aí ele parava... Que ele teve a ideia do porque ele parou de... Aí que foi, aí, perfume, a cerveja sem álcool, foi o perfume sem álcool, né? Porque aí que ele começa com acesso de espirrar, aí não para mais. É uma coisa que começa... É entendeu? tipo uma rinite alérgica. Tipo mais uma. Mudar tudo em cima da hora. Mas que era bom, cara. Sabe por quê? Porque a gente tinha, por exemplo, o Silvio ia trabalhar, ia gravar doente. Era demais, cara. O cara não abria mão de nada. Mas tinha coisa que, às vezes, por exemplo, eu marcava minhas gravações, eram sábado e domingo. Às vezes ele me ligava na quinta-feira e com voz ruim, aquela voz rouca, que você falava, nossa, a voz do cara tá... Vanderlei, eu não vou gravar, cancela tudo. Tá bom, senhor, eu vou cancelar e tal. Quando eu desligava o telefone, a produção inteira olhava para mim e falou, não cancelem nada, tá tudo certo, beleza? Não vai cancelar nada. Aí chegava na sexta-feira, 5 horas da tarde, alô, oi, ó, tô melhor, vou gravar, hein? Vai me dar, marca tudo de novo. Não, fica tranquilo, a gente vai marcar, Silvio, tal. Então, tinha umas coisas que o Silvio fazia que era característica dele. Agora, infelizmente, por causa dessa coisa, que ele não consegue mais... Sim, mas é a idade. Agora, né, claro. é diferente porque 92 anos, a pessoa fica em pé o tempo que ele ficava, não consegue, se cansa, tem que sentar um pouco e tal. Diferente. Mas, há um tempo atrás, a coisa de um ano, quando ele voltou depois da segunda Covid, também tinha um negócio meio assim, ele marcava para gravar e depois desmarcava, mas era em função de às vezes não estar bem. Aí era outra história. Mas, cara, o Silvio era umas coisas muito curiosas do Silvio também, que era... eu não vi. Vanderlei, faz um favor para mim, tem um negócio na Hebe lá, eu não vi. Tá? Mas me falaram que na Hebe ela faz negócio do livro, tal, no começo do livro. Fala pra Hebe, não fazia aquilo do livro no começo, porque o cara quer ver a Hebe entrar, quer ver as joias da Hebe, quer ver todo aquele arsenal da Hebe. Não adianta ela ficar falando do livro, fala no meio, fala pra ela falar no meio. Eu não vi, mas viu. Mas viu, opa, viu. Ele começava a falar do programa que eu não tinha visto e ele tinha visto. Então, bicho, é uma coisa que... E até hoje, por uma questão de... Acho que carinho mesmo, né? Porque eu tenho quase 23 anos que eu trabalhei com ele. A última vez que eu vi foi uns 2 anos atrás, no próprio Jaça. Sim. Que eu fui no Jaça cortar meu cabelo, que ficou um amigo. Você não vai no Jaça, né? Não. Eu já fui lá cortar o cabelo, mas tava não cobrou nada. Não. Pegou uma flanelinha e tá pronto. De graça. E normalmente o Silvio não vai no sábado, normalmente. Ele vai durante a semana. Então eu fui lá cortar o cabelo, tô conversando com o Robson e tal, e aí eu vejo o Silvio lá dentro. Ô, Vanderlei, me chama muito de Vila Nova, né? Vila Nova. Eu falei, Silvio, você aqui hoje, brinquei nesse sábado, você aqui. Vou num casamento e aí tem que montar o personagem. Então era assim, tinha que fazer alguma coisa. Mas aí pergunta, como você tá, onde você está trabalhando? Juro. Quanto você está ganhando? Caramba. Você está precisando de alguma coisa? Tá? Então, acho que isso aí não tem dinheiro, nada que pague, sabe? Verdade. Sair de lá muito grato, sabe? Muita gente fez o que fez, problema deles, mas eu nunca tive menção. Ele é mágico, sabe? né? Ele é mágico. Ele cancelou, marcamos 5, 6 gravações com música e eu tinha que decorar as músicas. Eu sou péssimo em música. Aí ele ligava a produção, ele cancelou. Aí marcava na outra semana, mandava músicas novas. Falei, puxa, manda a mesma, né? Pelo menos. Aí eu punha lá no Alexa e ficava, pô, agora tá decor. Puxa, tá na ponta da língua, cancelava. Assim foi 1 mês e meio. E daí ele marcou e gravou conosco o último programa. Eu fiz uma live mês passado para a família Bravanel. E o Silvio acha que tem que parar. Eu acho que o Silvio, pelo menos, penso eu, ou ele faz um especial cada 6 meses,
Ou faz que nem os americanos, faz um por ano. Faz um por ano no Natal. De estilo Roberto Carlos, né? Faz um Pronto, por ano, faz mas, o final cara, de faz ano ali. o programa, sabe o que é? Traz tudo quanto é gente, porque esse homem não pode ficar em casa só... Esse anual ia ser bem interessante. Mas ele vai Puta voltar sacada, agora, né? puta ideia. Ele vai fazer mais 2. Sempre estão preparando lá, Mas né? 2 por causa do Guinness, não é isso? É, Do Guinness. parece que se ele fizer mais 2 programas, ele entra pro Guinness como o apresentador mais longevo, né? Não sei. Nossa, e ele Tão A é gente fora de sente uma série. falta, né, cara? Uma Demais. coisa que- Você que acompanhou ele sempre, assim, você tava naquelas... aquelas loucuras que ficou marcado ali, por exemplo, quando ele caiu na água. Sim. Você tava ali? Eu tava ali, mas o diretor daquele programa era o Hélio Chiari. Sim, o Elinho. Era o Elinho, né? Era o Elinho que era o topa tudo por dinheiro. Cada diretor tinha o seu. Mas eu tava no teatro Silvio Santos no dia. Porque a gente também era obrigado aí, às vezes, para dar um suporte com alguma. Pra você ter uma ideia, uma vez aconteceu do Liminha ter um problema que não foi trabalhar e eu como o pessoal fala, você é diretor, vai segurar a Dália. Qual é o problema? Não vai me cair nenhum dos braços, eu fiz o Qual é a Música inteiro segurando Dália. Então, mas como eu te falei lá, o início todo nosso era muito bacana. Você fazia tudo e um pouco mais, a empresa cresceu de uma tal forma, e até depois que o Silvio se afastou, a coisa teve uma regressão, porque eu acho que o Silvio não deixava o funcionário dele ser, vamos dizer... cair no esquecimento, vai. Acho que o português é esse, as coisas mais claras. Ele sempre era um cara que queria o melhor para o funcionário, porque ele falava, quanto mais eu tenho autoestima para o funcionário, mais eu tenho produtividade. É um cara que sabe o que está fazendo, né? está falando. Então, sabe, quanto mais você prestigia o funcionário, mais rentabilidade de produção você vai ter. Então, é que assim, cara, a gente que trabalhou mais direto com ele... o público deve estar sentindo uma falta terrível dele também. E, aliás, diga-se de passagem também, a Patrícia está indo muito bem. Só acho que não podia abandonar um pouco da faixa etária do programa do Silvio. Eu acho que podia ser lembrado alguma coisinha que o Silvio fazia antigamente, como um quadrinho por domingo, sabe? Alguma coisa que pudesse também remeter, lembrar o Silvio e tal, mas Ela a tá pegando um Patrícia... público mais jovem. Patrícia está indo muito bem, porque aí... Mas é a consequência, né? Porque ela é mais jovem, né? Sim, E mas daí ela se identificam. Sim, mas eu acho que a identificação dela com o pai já é, para mim, o suficiente. E ela, nesse tempo, que foi até curto, ela se aprimorou bastante, cara. Ela evoluiu muito, ela está muito bem. É uma delícia gravar com ela. Ela está muito bem e, ao mesmo tempo, com propriedade, né? Porque às vezes você vê que a pessoa tem que fazer, mas está insegura. Ela não. Ela demonstra aquela coisa assim. Ali existe uma diferença que fica muito clara. Ela é filha do dono. Não. Ela tem talento mesmo. Ela tem fazer. talento. Ela e a Rebeca. A Rebeca também, quando faz o Jequiti lá, o Roda-Roda, Nossa, ela tem muita propriedade lá. É ótimo assistir com ela. Agora, um dos maiores... Você identifica o pai ali quando ela faz. Já assistiu a Rebeca já, fazendo? lógico, a gente faz ela lá faz também, igual pô. o pai. É muito engraçado. Porque o Pedro acompanha, né? Ele tá sempre no estúdio. Tô sempre ali pelo estúdio. Faz a pergunta aí. Não, um dos maiores mistérios da televisão brasileira. Vamos ver se você vai saber essa, se você vai revelar aqui. O Silvio Santos é careca? Não. Teve uma revista, lembra? Teve uma revista que saiu. Você lembra dessa história? Lembro. Você lembra disso? O que Essa que revista era? era do Ela tá no Pablo... museu lá. Hã? Ela tá no museu do Silvio. Tá lá? Essa revista. Tá lá, ele tá na capa da revista completamente careca. A É da Maísa já revista- falou é muito da revista isso, né? Melodias, do Plácido Manaia. O Plácido Manaia foi o cara que inventou o troféu imprensa, que deu o troféu imprensa pro Silvio e fazia o jurado do troféu imprensa durante muitos anos. Ele faleceu, acho que tem uns 2, 3 anos por aí. E essa revista vendeu muito, né? Porque até hoje, né, quando eu quando ia em algum lugar que me permitia ir, porque eu trabalhava sábados e domingos até às 19h30, não ia em lugar nenhum. Mas quando eu ia, você trabalha com o Silvio? Tem uma vizinha que sabe que ele é careca, né? Todo Usa mundo peruca. falava isso, e aí, até pra você hoje. explicar, até hoje. E para você É explicar que fizeram um efeito da Maísa puxando assim e levantou como se tivesse um aplique. Tá? Você viu isso? isso? O que é essa história da revista? Por que ele fez Aparece essa capa dessa revista? Como é que foi isso? Porque eu acho que é mais um motivo para, talvez, com amizade com o próprio Plácido, né, que cedeu o troféu imprensa para ele, mas
Eu, Tipo, sinceramente... pra ajudar a alavancar a revista, Eu alguma sei, coisa pode assim? ser. Eu não sei Que sinceramente aparece uma o foto motivo, dele, mas cara. quem foi comentário, como você falou até hoje, eu não sabia que estava no... Eu não sabia que Tava estava no no museu. museu lá. Pô, mas, cara, isso deu uma repercussão violenta. E da Marisa também, como ele faz no Jassa, e o Jassa põe o laquê, o fato de fazer assim, o fato é o laquê que mexe, não é? Nunca usou peruca, cara. E o Silvio sem no Jassa é o samba do crioulo doido, entendeu? Mas é incrível, porque todo mundo, nós trabalhamos no SBT, você para em algum lugar, a primeira pergunta, você conhece o Silvio? Aí depois, ele é careca? Até hoje, né, Todo cara? mundo faz essa pergunta. Até hoje. É Muita muito gente louco pergunta pra isso. mim, o Ratinho, eu falo assim, o Ratinho bebe, deve beber muito. Dá um E você pinga fala a pra ele. verdade, né? Não, ele não bebe. Ele não bebe, cara. Ele toma cerveja. Eu acho que ele bebe pinga, que enche a cara, que bebe. Ele esporadicamente toma uma cerveja. Às vezes me perguntam pra mim se ele é gordo. Ele é muito gordo. Ele é gordo? Mentira. Você sabe que eu não vou editar, né? Primeiro de abril, hoje não, né? Já dá um cortezinho bom. Fica tranquilo. O Silvio é de dar bronca? Você já tomou alguma bronca ali dele, alguma coisa assim? Eu tomei uma bronca do Silvio, uma vez na vida. Nunca mais eu tomei. Porque o Silvio é aquele cara que, na época, era... Os funcionários, você acha que é a mesma coisa que eu não vi, né? O cara, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, uma vez ele chegou para mim, não vou dizer o nome, mas um funcionário meu tocou a campainha numa hora errada, ou atrasou a campainha, ou tocou 3 segundos depois, que o Silvio é muito perfeccionista em tudo, né? Tinha que ser negócio lá, nota musical, se demorar um pouquinho, porque parou. Então, era assim. E aí um rapaz meu, um funcionário comigo, demorou um pouco, ele me chamou. Quando ele vem cá, fala pro fulano que para trabalhar comigo tem que ser avião. Teco-teco não me interessa. Tinha uma sacada, né? Entendeu? E aí você chegava pro cara, nunca mais ele ia atrasar. Ele podia ter outro erro, mas naquele lá ele não ia ter mais. Não tinha mais. Até a bronca A única com bronca que classe. ele me deu no ar foi a tal do Tom Cavalcante, mas da brincadeira também. Brincadeira. Porque teve uma época que a gente não estava pegando mais... Na inscrição do show de Calouros, não estava pegando mais imitador. Porque o cara imitava Silvio Santos, Lombardi, o Papa e o Lula. E aí o Silvio falou, vamos dar uma parada com isso aí, dar uma descansada e tal. Então, quando a gente fazia a seleção todas as terças-feiras, lá no Teatro Silvio Santos, a gente distribuía 300 senhas. 300 pessoas eram atendidas por terça-feira. Nossa. Então a gente tinha várias salas. Você vai fazer o quê? Vai cantar? Então você vai lá no Mais Zezinho, sala 4. Você vai dançar? Vai na sala 2 com o Anthony, que é a dança. Então tinha várias. Jornal, a pessoa ia fazer teste para jornalista. Então a gente recebia as 13. Quando chegava alguém para imitar, você vai fazer o quê? Eu vou imitar. Então, no momento, deixa eu te explicar. E era uma realidade. No momento, nós tínhamos mais de 300 imitadores esperando a sua vez para ser chamado, já inscritos. Então, a gente estava querendo fazer, vamos deixar, pelo menos baixar esse número, vamos dar preferência para quem já está inscrito, e depois abre-se novas inscrições. A gente falava, e numa dessas apareceu o Tom Cavalcante lá. Como calouro? Como calouro. Meu querido amigo, depois, olha a coincidência. Depois de um tempo, eu fui dirigir o Tom Cavalcante na Record, Mas vamos chegar lá. quase 2 anos. E aí, ele disse para o Silvio que, quando o Silvio foi entregar o troféu imprensa para ele, também está na internet, o Silvio disse, eu soube que você esteve aqui e tal, e o Vanderlei Villanova não te pegou, não sei o quê, não fez a sua inscrição. Não, mas o Vanderlei me atendeu. Ele diz, o Vanderlei me atendeu muito bem, Aí o Silvio vira para a câmera e fala, porque aqui no SBT é assim. Quando erra, é o Vanderlei Villanova que errou. Quando acerta, é o Silvio Santos que acertou. E ele falou assim. Depois do que ele acabou, ele falou assim para mim... Não, mas peraí, o Tom Cavalcante, ele não passou no teste? Como é que foi isso? Não é que ele não passou. Ele não foi inscrito, porque ele era um imitador. Ele chegou lá e nem foi... Não, ele chegou, chegou para mim, eu juro que eu não lembro dele como pessoa, porque a gente atendia muita gente. E ele falou que é imitador, né? Era um senhor imitador, né? Mas toda vez que falava em imitador, você já tinha aquela coisa, olha, nós temos um número excessivo de inscritos. Ele não chegou nem a se inscrever, então. Não chegou a se inscrever. Aí o Silvio falou, pô, que falta de sensibilidade do Vanderlei. Foi ele mesmo que falou. Que loucura. Mas aí eu fiquei na minha. Lógico. Né? E aí no fim ele fala, porque aqui, assim, no SBT é assim, quem acerta, quem erra é o Vanderlei Villanova, quem acerta é o Silvio Santos. Falar o quê? Né?
E gozado que depois, agora domingo, ele fez o programa da Patrícia, naquele jogo dos 3 pontinhos lá, ele e a filha, e ele falou de mim também. Ele falou, um querido amigo. Daí realmente, depois que eu fui para Record, fui fazer o Ídolos, tudo, aí eu fui dirigir o Tom Cavalcante. Dirigi o Tom lá há 2 anos, que aí eu chamei esse rapazinho que está aqui. Fui eu que contratei o Irã. Eu fui trabalhar com ele no Tom Eu Cavalcante. contratei ele, ele estava no O Ratinho. programa estava acabando do Ratinho. Você, acabou, né, o você programa. tirou ele do SBT e mandou... Ele e o Robson Bailarino. Os dois Que acabou contratei o programa para trabalhar no Tom comigo. Coincidentemente, estava finalizando o programa do Ratinho. Foi aquela época Saí que na deu, curva, bem aquela na época curva. que deu um tempinho do Ratinho. Bem Como é na que foi hora isso? ele me Conta essa chamou. história pra gente, pô. No fundo, eu achava até que eles não vi. Na realidade, sinceramente, depois da segunda vez que eu conversei com eles, primeiro eu chamei eles os dois lá na Record para conversar comigo. Lá. E depois eu conversei por telefone com eles, achando que talvez realmente. Porque eu ia comprar uma situação, a minha ideia realmente era trazer os dois para cá. Mas eu queria saber se vinha mesmo, entendeu? Porque como eu estava sabendo que ele estava saindo de lá, a minha preocupação era falar: bom, eu falo com o Tom fala ok, eu falo com o Bispo. Tem que falar com o Bispo, né? Também para contratar, o Bispo falou ok, aí eu vou lá e eles não vêm. Ia ficar mal para mim. Aí conversei depois pessoalmente do Irã e com o Robson, falei com o Santos, o Irã falou, não, cara, se falar, a gente pode falar que tá valendo. Aí falei lá, o Bispo falou ok, pode chamar, o Tom falou ok, pode contratar. E aí trabalhar com essa maravilha aí. Caramba, na Record, hein? Quem diria o Santos na Record? Fez um Fica com sucesso. inveja, fica com inveja. Fui trabalhar com ele. Muita. Você desculpa aí, o senhor é o Pedro. Ninguém, não sou ninguém. Fui trabalhar com ele, cara. E quando eu fui pro Tom, quer dizer, não tinha que fazer. O Tom, um senhor artista, né? E esse aqui também é um senhor artista, o Robson, a mesma coisa. Fazer o quê? Aí eu falei, eu vou ter que inventar alguma coisa. Eu falei, Tom, vamos fazer um programa agora com o auditório, porque tinha o bar do Canabrava, que o Tom fazia o Bêbado lá, que é super famoso na escolinha do professor Raimundo. E eu falei, no bar do Canabrava eu tinha a chance de levar vários atores, cantores, que fizemos aquele lance com o Leonardo, legal, né? Era muito legal. E aí, aquela história, o Shaolin também falecido, o Shaolin, querido. E aí o Shaolin também imitava o Leonardo, que era uma perfeição, né? E aí a gente indicou que o Leonardo ia fazer um show no bar do Canabrava. Tudo aí. Então o auditório, quando esse aqui entrou, que ele veio, você veio com o personagem do Ratinho, né? A reação do público para ele foi assim, a top. Até eu estava passando com o Tom, o texto, tudo. Quando ele entrou para fazer o ensaio geral, a reação do auditório, tá? Aí o Tom falou assim, você tem razão, o auditório vai dar outro peso. E foi a única coisa que eu fiz é fazer o humor. Depois teve o concurso de piada, né? Sim, também, nós fomos com o jurados auditório. no E aí concurso foi. de piada. Ele dava muito trabalho lá? Sinceramente, Não, muito. seja sincero. Não. Vou retribuir tudo aquilo que você falou de mim no começo. Não, é um cara bacana. Não, mas não dava não, cara. Tá pagando? Não esquece. Você já subornou, é? Já. Mas era muito bom porque ele deixava a gente dar as ideias, recebia a gente com tanto apreço na sala dele. Aliás, era um diretor que a sala dele ficava aberta, né? E tinha vidro. Porque a maioria é tampada, né? A dele não, era transparente. E a gente entrava e toda hora tinha acesso com ele. Conversava, dava ideia, trocava, ele dava sugestões. E aí fiz o Recordando com Santos em Portugal, que era um infantil. Ele me colocou lá, eu fazia quase todos os programas da casa, né? Da Ana Hickman, tudo. Então, mas trabalhar com o Vanderlei, e eu falo... E eu não sei o que você está fazendo, assim, além de você estar no podcast aqui, mas eu chego à conclusão que o talento custa caro mesmo. Foi uma expressão... E você deve ser muito caro, porque você é uma gama de experiência. Se quiser, podemos conversar, não tem problema. Eu não tenho cacife para te pagar, mas se eu fizesse fiado, eu acho que eu ia enriquecer. Aí é fácil. Você acha que hoje tá muito mais difícil fazer televisão por causa dessa turminha da patrulha? A gente falou no começo, né? A gente falou, acho que a televisão de verdade hoje, ela perdeu
perdeu espaço. Não tem alma. Não tem mais, não tem alma, não tem não coração. Aquela TV que você fazia lá atrás, antigamente, aliás, aproveitando até esse gancho que o Irã falou agora, assim, eu sempre que entro numa produção, ou sempre que eu vou trabalhar com alguém, eu, por exemplo, quando eu saí lá do Hoje em Dia e fui fazer o Tom Cavalcante, sempre as produções, você também trabalha, você sabe disso, Sim. tem aquele terrorismo, né? Ou o diretor vai chegar, vai mandar meia dúzia, vai mandar um monte de gente embora. Mas eu sempre tive isso com o meu mestre, o SS. Você não faz nada na vida sozinho. Então, quando eu chegava numa equipe de produção, quando eu cheguei no Tom Cavalcante, eu queria saber quem é você, o que você faz. Ah, eu sou o João Pedro, prazer, o que você faz? Eu sou assistente. Ah, legal. E você? Sou Maria Paria, legal. Então, vem cá, João, você é assistente, né? Então, me dá uma ideia de um quadro para o programa. Como é que é? Dá uma ideia de um quadro. Não, eu sou assistente. Não, você não é assistente, você faz parte da produção. Porra. Você faz parte. Presta atenção, nós estamos todos num barco. Se esse barco for chegar na outra margem, estamos todos salvos. Se ele afundar no meio, afunda você, eu, ele, todo mundo aqui. Então, eu acho o seguinte, nós somos uma coisa só. Eu sempre tive essa coisa de promover, de dar estima com as pessoas, porque eu acho que fazendo isso, eu vou ter também por parte dele, dela ou deles, produtividade. Fica voltando. Eu vou comer, enquanto isso eu vou perguntar, como é que é o almoço das estrelas? Enquanto você come, Não, mas eu vamos pôr quero uma fazer- foto ali, ele trouxe umas fotos pra gente Eu quero ver. Faz a falar, pergunta. sabe por quê, Faz, querido? passa. Vou falar de boca cheia, ó. Ah, Porque a gente tem que falar essa hora de boca cheia, por isso que eu vou comer. Como você tem muita experiência e não segue a cartilha porque você esteve presente, você mexeu, você conhece tudo. Por isso que te faz uma pessoa, assim, com tanta facilidade. Você dirige uma coisa com facilidade. Porque eu já notei que tem diretor que se estressa porque ele quer cobrir a ignorância dele, a burrice dele. E eu sempre acompanhei, eu tenho isso, né? Eu fico admirando o que as pessoas fazem. Falo, nossa, ele é muito inteligente. Eu não vou citar nome de diretores que passaram por lá, que se não fosse a cartilha não tinha chegado nem onde chegou. Mas a cartilha que eu digo não é essa, eu digo a cartilha do politicamente correto. Que sim. hoje você não pode fazer nada. Porque que nem você falou dos quadros. Pode comer no podcast? Pode. Você tá aí pra comer, não é pra ficar olhando. Você falou dos quadros que não Sou original. podem. Ele perguntou o que não poderia hoje na televisão, além do coquetel. Sim. Eu lembrei, por exemplo, tinha um quadro do Silvio que ele colocava ali homens, mulheres e travestis. E o público tinha que adivinhar quem era homem, quem era mulher, quem era. Lembra disso? Isso, lembro. O Ratinho faz isso. Se você fizer isso hoje na televisão. Mas o Ratinho faz alguma coisa parecida. Ele parou com isso. já. Não faz Mas mais. tem Faz o de ele e o profissão. ela. Ele e ela. Ele e ela. Se é ele tem, ou ela? Aí tem travesti. E até teve um ele que falou que não era ele, era ela. Teimou que queria passar por ela, mas era ele. Ixi, Maria. Aí Então, já... daí, Mas aí hoje o tudo qua- isso aí dá polêmica, né? daí o quadro já cortou. O politicamente correto hoje tá dificultou verdade. demais, não é? É porque hoje qualquer coisa que você fala na televisão ela é interpretada do modo De que a forma pessoa diferente. quiser. Hoje nós gay, por exemplo, né? Não, nós somos não. Fica muito unidos. difícil. Tem nada a ver com isso. Põe a fotinha, ele trouxe. Tem Ele trouxe umas tem fotos nada a aí, ver ó. com isso. Tem umas fotos aí que são a história da televisão. Olha! Ó, isso aí foi um programa que eu fiz. adoro, Esse é Ana. um formato Você tá americano. mais gordinho, hein? Esse formato chama The Poker Face, que na realidade se traduziu na Record O Jogador. O casal apresentou porque eu já dirigi o casal no Hoje em Dia, na Record. Aí o Bispo Gonçalves, na época, achou melhor que eles também fossem o apresentador desse reality. Pra você ter uma ideia, isso aqui foi 2006, 2007, e quem ganhasse cada programa que ganhava 50 mil reais em dinheiro. Porra. Hoje você vê que a televisão mudou, que o prêmio que o cara ganha é R$1.000, R$500, Mil. e olhe lá, né? Então esse era um formato americano aí, foi muito bacana isso aí. Que E ela é legal. uma graça, né? Pô, Ele também passa é aí, muito vai bacana. passando aí. Esse foi o primeiro troféu imprensa com o que nós Rodrigo. ganhamos com o Ídolos. O Rodrigo recebeu o troféu de tarde no programa do Silvio, e à noite a empresa nossa, Fremantle Media, fez uma festa de confraternização. Hoje o Rodrigo tem os 5 anos de Ídolos, ele ganhou 5 troféus imprensa. Como E você apresentador. dirigindo? Eu dirigindo. Quer dizer, você saiu do SBT pra ganhar prêmios na Record. Ué,
Porra. Deixa de ser, né? Lógico que de é. uma certa forma Porra. É. Mais uma aí. Essa aí, do Ídolos. essa aí acho que foi em Salvador. Aqui à esquerda é o Rick Bonadio, Fernandinha Teles, que é uma graça, ela era a minha produtora geral artística, Eu diretora conheci todos, artística. Eu era o maravilhosos. diretor geral, mas era artística. O Alexandre Pires, a Luísa Posse, o Marco Camargo e eu ali. Que mais legal, gordinho. hein? Só fera, hein? Porra. Olha meu Deus do céu. isso. Aquela criança lá atrás do Aquela Gugu, criança atrás do Gugu sou eu. Quantos aninhos você tinha aí? 20 anos já? Olha, 21 anos eu 21 tinha. anos? Aí, é. O que é essa E aí foto? era matinê do Corinthians. Eu Nossa. tinha um relacionamento lá com o doutor Vicente Mateus, a dona Marlene Mateus, Ah, que era presidente do Corinthians, e eu levava alguns artistas. E nessa época, ganhando, hein? O Corinthians pagava. Aí o presença Gugu tava VIP. naquela época do Passarinho Quer Dançar, o Rabicho. Sim. E aí, na Ah, matinê tá. do Corinthians, tinha matinê normal e depois tinha uma participação do Gugu que estava começando. E como a gente era colega de carteira, porque quando eu falei para vocês no começo, eu sentava junto com ele na mesma mesa, era um telefone para nós dois e uma máquina de escrever para nós dois. Então esse começo é nessa época aqui, ó. Foi nessa Caramba, época. Só novinho. ressaltando aqui um parênteses. Quando entrou a Angélica, ela saiu, foi aí que entrou o Celso, não foi? Isso, Depois da Angélica, depois da né? Angélica, Ah, tá. exatamente. Esse foi no matinê do Corinthians lá. Foi em 83, acho. 83, Pode 80, passar, vamos pra 83. próxima. Pode ir. Ah, isso Do aí é Ídolos, 83, legal. 84, por aí. Amaury Esse aí quando eu Júnior. dirigi o Amaury Júnior na Band, foram 2 anos. Foi quando o Amaury saiu da Rede TV, foi pra Band, que aí teve também um lugar lindo, um cenário maravilhoso, feito para ele, maravilhoso. E depois acabou o contrato 2 anos, ele não quis ficar e voltou pra Rede TV porque ele é padrinho dos filhos da Daniela Albuquerque. Então ele é compadre do Amilcar e tudo. Sim. Então, daqui da Band, ele voltou pra Rede TV. Quanta história, hein? Caramba. olha o palhacinho. aí. Quem é Essa esse foto eu palhacinho? tinha 13 anos, eu já Não. estava na TV Record, fazia um programa que chamava Praça da Alegria, que era as crianças que imitavam os adultos. Ah. Da Praça da Alegria. Da Me Praça, lembro da disso. Praça da Alegria. Meu Deus, então, tô eu velho. era o palhaço Arrelia, fazia o Simplício, fazia o homem, né? Puta E fazia vida, o eu lembro Vagareza. disso, meu Deus do céu. Isso era no Teatro Você pode ver um Paramount, na remédio Avenida, Teatro Paramount, Avenida Brigadeiro Luiz Você Antônio. assistia aí, você lembra disso? Caramba. Coisa, Porque hein? assim, eu com Eu me 13 lembro de você. Bartolomeu de Magalhães. Eu me lembro. Porque aí, com 13 História. anos, com 14 anos, eu perdi minha mãe, que minha mãe que me levava nessas coisas, né? Então, em 69, eu nasci em 55, isso foi 13, foi 68, 69 eu perdi minha mãe, e meu pai foi na TV Record, porque eu fazia o programa, essas coisas eram ao vivo, hein? Não tinha videotape nessa época, Teatro Paramount, TV Record. Meu pai foi para agradecer o Durval de Souza, dizendo que minha mãe tinha falecido, que ele não podia ir mais, porque meu pai tinha 2 lojas de comércio, meu pai tinha no Brás, enfim, tinha coisa, não tem quem me levasse e nem nada. Aí o Durval falou assim, mas o senhor se incomoda se eu puder um carro para buscar ele? Aí pegou uma secretária dele na época, uma moça chamada Miriam, e essa Miriam ia me buscar em casa, eu ia gravava lá. Olha Essa que moça, ela deve estar com 112. 112 anos pra ela. Se ela estiver nos ouvindo, Ah, sim, tá. Deve Pode tá mudar, em algum pode lugar mudar. tá me Passa ouvindo. pra próxima aí. Isso aí foi. Olha só. Essa aí foi a aí. parada Essa essa das foi a crianças, parada não do é? Dia das Crianças. Do Dia Eu das aqui do Crianças. lado do querido amigo e saudoso Orlando Macrini e eu. Orlando Macrini. A dona Nossa, Iris Orlando, aqui. Isso é aqui é a dona Iris, verdade. A dona Iris aqui. Olha quem tá aqui. Não, Nelsinho. não é o Nelsinho. Nelsinho. É o Nelsinho Nelsinho. também? É Nelson. Ah, não. Sério? Inacreditável. Cadê o cabelo dele? Já tava indo. Não, ele já não tinha aquela. Já tava indo É, mas já embora, tinha um né? pouquinho. Tá. Como Essa- que era essa parada do Dia das Essa Crianças? foi outra parada do Dia das Crianças. Ó. Tem mais uma. Ah, Foram Ah, 3 de novo. paradas. Aí vocês andavam a pé quantos Olha, Meu, o Silvio metros? só em carro aberto, olha isso. Era todo o elenco vinha em carro, o elenco vinha em carro conversível aberto com motorista. Hebe, Jô, Mara Maravilha, tal lá. E os programas vinham em carretas, que o terminal tinha o cavalo, né? E a carreta em si era decorada. Por exemplo, o Carlos Alberto vinha com um banco da praça lá com meia dúzia de personagens, de atores e atrizes da praça. Que legal, E tudo era cara. o show de calouros, também você pegar na internet você vê. Foram 3 paradas
E dessas 3 paradas eu fui de presente, graças a Deus, fui viajar presente do meu patrão. Então, essa parada a gente vinha do aeroporto de Congonhas a pé até o campo de Bagatelle na Zona Norte. Meu Deus Passava do céu. toda 23 de maio. E chegava descalço lá. Não, chegava lá, haja cara. tênis, A né? gente vinha aqui no... Eu vinha com um rádio transmissor, tá vendo? Porque às vezes o Silvio passava uma orientação ou outra para você passar para as pessoas. Foi aí que você emagreceu, então? Não, daí para lá eu Pô, mas engordei que um pouquinho. legal isso aí. Foram 3 paradas. Essa... O Jô tava nessa. Todos. Mas já O vamos Jô fazer era o isso único... hoje? Imagina. Que bacana. Não, mas E o SBT? o Jô era o único que não quis o carro conversível, porque ele veio numa moto Harley Davidson dele. E o tempo inteiro... Se tivesse hoje, eu tô vendo o Ratinho no carro, nós a pé ali, o elenco. Faz a pé e com corrente no... Viu? A gente a pé. E com corrente nas pernas. Vocês vão a pé aí, vocês vão a pé aí. Se quiser. Segue. Segue. Pô, mas Não que sei ideia. se- Isso era eu muito sei se louco. tem mais Era algum. muito falado isso aí, né? Que loucura, Isso aí, cara. na época, pra você ter uma ideia, 2007, 2008, na época a Polícia Militar avaliou em 1,5 milhão de pessoas na rua, desde o campo de Congonhas, do aeroporto, até o campo de Marte. Foi quando ele recebeu aqueles bonecos da Disney? Com o Isso, seu Walter? essa foi a terceira. A terceira foi com o seu Walter, né? Que trouxe os bonecos da Disney junto. Foi a terceira, que ele veio com o avião. Eu tava lá pra assistir, mas eu Então, não... essa parada foi, acho que foi a última. Foi a última? Foi, que veio a família... Acho que foi a era da família Disney. né? Era a Disney. Caramba, que Tem E um esse aí, o legal. que é? Ah, tá. Esse é nós. É nóis. Cara, como você tem história, né? Eu fico até tem um lisonjeado pouquinho, né? de ter você aqui. Você tá na nossa frente, cara. Desculpa aí, né? Pra quem tá longe. Fazer o quê? Pra quem tá vendo no E o algum ano que vem, programa- se Deus quiser, eu vou ter o meu livro, que eu já estou preparando. Ó. É. Porra. Histórias do fundo do baú. Não precisa falar que é do homem, né? Claro, mas Mas belo tem nome, hein? Belo histórias- nome. Você vai contar tudo lá? Aquilo não. Ah, tá. Só pra saber. Ficou com medo? Deixa que eu pago. Quase tudo. Eu pago uma parte desse livro. Qual programa que você sente mais saudades? Silvio Santos. Sente. Eu sinto saudades do programa Silvio Santos, da era Silvio Santos, da faixa Silvio Santos e do Silvio Santos. Mas tudo antigamente. Hoje eu não posso dizer porque televisão, Não, tá meio televisão mudou, mudou muito, né, cara? E assim, você não vê mais aquele profissionalismo. O Silvio era um cara que, assim... Também não vou dar nome, mas tinha um jurado ou outro que sempre gostava de chegar atrasado. E aí um dia, sempre na abertura, aquele que vocês cantaram no começo, lá, lá, lá. Então o Silvio entrava, chamava cada jurado, sentava e começava o programa. Numa dessa, logo, quando eu fui obrigado a comunicar, Silvio, fulano não veio. Já dei uma dica, fulano, não é fulana. Já fulano tá aí. não veio. É coisa Fulano- nossa. Ele cantava, não é? É o tinha Sérgio duas, Malandro. tinha duas coisa mulheres. nossa. Ou senão, lá, 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 e depois, Pedro de lá, lá, lá. Tinha duas mulheres. E aí ele falou assim, não tem problema. Até, antigamente era a telemoça que a gente chamava, né? Quem as telemoças tem? Aí tem fulana, tem a Mariette, tem a Adriana. Tá bom, bota a Mariette lá, vambora. Horário pra ele é horário, velho. Aí chegou essa pessoa exatamente no final da cantoria. Ou seja, tinha 5 minutos, 3 minutos que ele tinha começado o programa. Aí quando acaba, que ele fala do auditório, agora vai falar. E o Lombardi agora. O Lombardi entra com o graneiro, não sei o quê, e pra gente montar o palco. Aí essa pessoa começou, Silvio, pô, volta aí, vai, só tem a musiquinha. Volta de novo para mim poder entrar. Não esquenta a cabeça, vai para casa, hoje é sua folga. Não, mas Silvio, mas sabe que é educação, sabe aquela coisa assim, fina. Não se alterou em nenhum momento, mas o cara estava vendo que estava tomando uma porrada no meio da... Mas com a senhora Com classe. delicadeza, até que chegou num ponto que ele falou, não, vai para casa, hoje é... Tira como folga. Fica tranquilo, não esquenta a cabeça. Aí, quando não deu mais, que o Silvio também não aguentou mais, falou assim, ó, não leva mal, mas é o seguinte, eu sou seu patrão, estou aqui desde as 8 horas da manhã, vai para casa, chega 10 minutos antes, nunca 10 depois, vai para casa, vai. Fica na boa. Então, quer dizer, o cara foi embora, não entrou, Você não pode mas falar tomou... quem é? Ok. ok, não vou falar. Tá. Ok, Melhor não. Melhor vou não. falar. Não, porque a gente não gosta de Não fofoca. gosto. Ok, então...
Que legal. Então, tinha essas coisas, entendeu? Era um cara que era horário. O que você quer? Você quer gravar às 10 ou às 11 para mim, da manhã? Porque era difícil, porque eu tinha uma orquestra de quase 20 pessoas. E eu tinha quase 30 calouros. E eu tinha que começar o ensaio às 7 horas da manhã. Não podia começar depois, senão não acabava. E depois tinha que montar o palco. Tinha que levar a orquestra. Então ele falava: você quer gravar às 7, quer gravar às 10 ou às 11? Aí eu, por exemplo, falava às 10. Tem certeza? Não quer gravar às 11, não? Não, Silvio, acho que é 10, tá. Tem certeza? Não quer gravar às 11? Por quê? Porque ele falava isso, deixava a gente à vontade. Agora, ai de mim, entre aspas, que quando desse 10 horas, eu tinha que bater 5 minutos antes para ele, entregar as fichas na mão dele, tudo pronto, e dizer assim: ok, podemos gravar, tá pronto. 10 horas, esse homem abria a porta do camarim para descer para gravar. Até hoje ele faz isso conosco. Horário Começa na hora, né? Não atrasa 5 minutos. Na hora. Aí tinha alguma coisa que às vezes não foge ao controle da gente, mas às vezes como aconteceu, tem um jurado que não chegou, Silvio, olha, não é problema meu, estava avisado, todo mundo tá aí, fulano não veio. Ok, para lá. E aí tem a parte da técnica, como já aconteceu, um iluminador, acho que errou o horário lá, que ela trabalhava com o pai lá do Pelégio Pai, o Pelégio Pai, que era uma pessoa muito bacana também. E aí eu cheguei e falei: ó, Silvio, tá tudo pronto e tal, mas vai demorar um pouco para entregar a luz. Mas por quê? Porque a pessoa vê: ah, tá bom, chama o Pelégio lá. Aí chegou, também eu estava junto. A mesma coisa, cara, educação. O que aconteceu? Então, o cara acho que perdeu o horário. Tá bom. Então, quanto tempo? 15 minutos? 20? Tá bom, eu espero. Pode ir. Deu 2 passos. Pelégio, quando acabar, pode mandar embora, tá? Então, acho que é isso aí, cara. Horário é horário, entendeu? Então, aí você marca para um artista, também tem que ter um pouco de respeito. É o que a gente fazia no Tom, né? Modéstia à parte. O horário é horário, cara. Você tem um compromisso, pô, eu vou gravar lá às 4, às 7 tem não sei o que, dá para mim fazer. E de repente, às 4 não grava, às 5 não vai começar a gravar às 6, você tem outro compromisso. Eu nunca cheguei aí atrasado. você tem que ter respeito no auditório que está lá desde não sei que hora comendo lanche. Então, as pessoas não entendem que o seu atraso gera ali um monte de gente trabalhando. Para fazer um programa de televisão, são mais de 100 pessoas, tirando a plateia. Às vezes você tem 100 pessoas só na plateia. Aí uma pessoa atrasa tudo isso, é uma falta de respeito. E aí desencadeia, né? Falou, parece um pastor agora. Gostou. O que você ia falar? Você ia falar que você não, atrasa? Meus filhos são assim também, hoje em dia, porque eu nunca gostei de chegar atrasado no trabalho. Mas é porque não é porque eu tenho compromisso, é que eu sofro de ansiedade. Então eu tenho que estar antes. Meus filhos são assim. Meus filhos têm um compromisso às 6 horas da tarde, meio-dia ele já tomou banho, já se arrumou, fica. Tá certo, cara. Puta, ele chega num lugar 4 horas. Eu falo: filho, pelo amor de Deus, não chegue tão cedo. Mas são ansiosos também. Que dica que você daria para quem está entrando nessa indústria hoje, principalmente da música? Da música? Da música? Da TV. Da TV e da música. Tá certo disso? Que dica você daria para hoje? Olha, cara... Que você recebia calouros. Calouros de tudo quanto é jeito. E artista. Cara que acha que também é artista. Não, eu acho assim, eu acho que tudo que você vai colocar a mão, eu sempre também tive uma coisa na minha vida que era assim, é fazer alguma coisa que eu quero, que eu gosto e que eu sei fazer. Então, eu acho o seguinte, o cara fazer uma faculdade, pegar tantos anos para lá, é a praia do cara? Não é, sai fora, cara. Porque a televisão é o que nós falamos, é alma, é coração. Todo mundo que entra hoje está achando que a coisa é mil maravilhas, Você vê também que os grandes personagens, os grandes diretores, isso é uma realidade, não tem... Tá se acabando, tá indo embora. Por que o humor hoje não tem tanto a ver na televisão? Porque os grandes redatores, você falou um aí, Emanuel Rodrigues, Sim. Tem tantos, o Wilson Vaz, tem tantos caras que escreveram para TV, para humor, para lá, que não se renova. A coisa vai morrendo, vai acabando. Eu acho que se a pessoa tiver uma afinidade com a arte, uma afinidade com a música e achar que isso é a praia dele, eu acho que tem que se enterrar de cabeça. Agora, fora disso, cara, fazer faculdade por fazer, para ficar encostando lá, para ficar acessando a internet e não ter conhecimento, base nenhuma, eu sinceramente não... Isso é uma grande diferença. Você falou do Emanuel Rodrigues. Emanuel, ele escrevia para os Trapalhões, Exatamente. né? E naquela época você não tinha ali a internet para você criar uma piada.
piada. Hoje Sim. você cria piada na internet, você copia, não cria, né? É essa uma e grande também, diferença. e fora disso também, o Pedro, são grandes nomes, né? Que é aquela história, quando você vai fazer um programa de televisão, vamos contratar fulano como diretor, fulano como assistente de direção, você sabe que vai fluir, vai sair grande coisa dali. Hoje você pega, é que não quero falar, mas você pega um programa de humor aí no domingo na Globo, cara, você assiste 3, 4 minutos, você não consegue dar uma risada, você fala, como é que um negócio desse está no ar? Aí você fala assim, eu não acredito. Não sei se é para manter contrato daquele aí ou aquele. Não tem a menor graça, ao contrário, sabe? Fica sendo até pejorativo. Você não tem humor, não tem nada. Você fica assustado, né? Às vezes eu me assusto com algumas coisas que eu vejo. Não, Aí tem não que eu coisas seja muito engraçado, ruins. mas eu já conto tudo curtinho, porque se for ruim, a pessoa não sofre. Essa Se técnica for é engraçado, é engraçado aquele pedacinho. Então eu não dou boa. A muita... técnica é boa. Eu não dou muita porrada, Não, você vê porque pela, se não você tiver vê graça, pela não Marisa, sofre eu muito. conheço bem a Marisa Hort, você vê pelo Sai de Baixo. Pô, o começo do Sai de Baixo foi arrasador, né, cara? A audiência, assim, no topo do topo do topo do topo. E aí foi acontecendo, teve que sair do ar, por quê? Pela baixa audiência. Porque o texto já não era mais, saiu um, saiu outro. E hoje que você falou, Pedro, para escrever para televisão, para lá, não é qualquer Zé Mané que sai Não. da faculdade e vai escrever. Tem que ter uma bagagem, tem que conhecer. Né? Tem um talento O cara pra vai isso fazer um também. documentário, tem que saber quem representou tantos anos para aquela empresa ou para aquele cara, o que fez para a TV, quem é o cara, o que ele fez. E, sabe? Então fica difícil. Hoje, para o cara se diploma, que é louco para pegar um diploma aí e encostar numa TV lá. Não, hoje tá mais difícil mesmo. Hoje até Careca tá fazendo comercial de shampoo, mas aí... Você fez, que eu vi. Eu vi no seu Insta. Tá vendo? Que eu tive que Você fazer. fez porque comercial de shampoo? Eu fiz, porque eu sou inclusão social, querido. Eu achei- Desculpa aí. Cara, eu vi uma vez no Eu achei muito E eu louco. coloquei no meu aniversário. Sou careca. Só porque eu sou careca, ninguém vai me dar um feliz aniversário. Agora eu tô assim Eu também. acredito. Eu fiz comercial de shampoo. Eu vi. O que você acha também desse novo jornalismo que a gente tem aí e os reality show? Tá aí uma coisa que você não fez, né? Reality não. E nem esse novo jornalismo. Também não. Jornalismo nunca fiz. Agora, o reality é a mesma coisa. Hoje a televisão tá meio... Se prostituiu a televisão. Eu penso dessa forma. Porque tudo hoje visa dinheiro, não visa qualidade. Hoje você tem uma família sentada no sofá que tem programa que você tem que mandar aquele para fora, aquele outro não sei para onde, tá? Porque não dá para a família toda assistir o mesmo produto. Como era um show do Milhão da Vida que a gente fazia. Como era um show de Moacir Franco lá, das caixas, J. Silvestre. Puta E que- por aí vai. Hoje não tem. Hoje se pega, você vê que... Eu vou falar, vai. O BBB é um produto que tem 17 anos. Cada ano que passa a audiência é menor, mas cada ano que passa o dinheiro é maior. A Globo parece que nesse último BBB passou de 1 bilhão de faturamento. Então, bi? 1 bi. Porque você imagine cada prova do Líderes, indo uma vez por semana a nível nacional e falando tanto quanto fala, depois no dia seguinte tem que reprisar o que aconteceu na madrugada. É uma fortuna. Aí tem lá iFood, Coca-Cola, Americana já não tem mais hoje, mas tem Boticário, é uma fábula de dinheiro. Eles não estão preocupados com a qualidade e muito menos com a audiência. O dinheiro é que está faturando. Beleza, então eu acho que essa televisão está fadada a acabar. A TV em si não vai acabar. Mas esse tipo de produto, tanto é que você vê, o The Voice já é um produto que eu gostaria muito de ter feito. Que, aliás, até na época fui chamado para a Globo para fazer isso aí. Caramba. Não deu certo. Mas é um produto que é um formato que jamais poderia sair do ar. Mas tem que obedecer às regras de um formato. Qual? Uma vez por ano. Isso não cansa o formato, não desgasta o formato. Tem programa que acaba uma série, já engata mesmo a série com criança, depois passou com criança, depois com engenheiro mecânico, acabou com engenheiro mecânico. Isso acaba a fórmula, acaba o desgaste. Não tem o gostinho da chamada quero mais. Por quê? De novo, é dinheiro que está entrando, dinheiro que está se visando, não está se visando mais. Agora vai uma pergunta que quem está assistindo aí, que conhece o seu trabalho e que também precisa de você, quem você gostaria de dirigir? Olha,
Uma pessoa que eu tenho o maior carinho... Não, eu vou falar sério pra você. Uma pessoa que eu tenho o maior carinho e que a vida inteira a gente quase esbarrou pra cá, pra lá, mas é uma criatura fantástica, meu amigo, um cara que eu amo de o Ratinho já dirigi o Ratinho naquele piloto maravilhoso que ele comprou. Ele comprou... Você lembra daquele programa que ele fazia com as cortinas? Era... mas não foi bem... Eu fiz um programa com o Ratinho, gravado lá na Quanta, num cenário de 1.500 metros. Nós fizemos um piloto maravilhoso, eu dirigi ele, ele comprou esse formato, o original americano chama Let's Make a Deal. Vocês fizeram com 3 portas, né? Mas não foi igual. Não foi porque vocês não fizeram o que era o formato original. Exato. Mas estou dizendo, mesmo assim o Ratinho fez 2 anos e meio esse formato. Ficaria melhor se fosse feito de outro jeito. Não, com certeza, porque pelo menos é original. Eu dirigi o Ratinho. Eu gostaria hoje de ter dirigido, talvez de todos eles que eu gostei muito, faltou para mim o Portiolli, que é um irmãozão. Nossa. Adoro o Portiolli, que é um carinho, uma pessoa que eu tenho verdadeira paixão e participei muito do começo do Portiolli. O Portiolli ficou na minha sala, sentadinho, esperando uma argentina lá para falar com ele, uma tal de Nelly Raymond, que era para ele fazer o programa de domingo, acho que não sei o que, da família, eu não lembro o que era. Um programa que ele começou com ela. E o próprio Ratinho. Eu gostaria de ter dirigido o Ratinho, mas... Mas eu nunca falei isso no podcast, mas eu vou falar assim... vai ficar registrado para sempre aí. Eu vou falar que eu já tenho 63 anos, eu posso falar o que eu sinto. Eu não gosto do Portiolli e não gosto do Ratinho. Que bom. Adoro. Hoje foi o seu último programa, né? Adoro os dois. Cara, eu gosto muito desses caras. Eu adoro. Gostar é pouco. Adoro. Porque eu divido o espaço com eles, então eu conheço eles como pessoa e como profissionais. O Portiolli, eu sou muito suspeito de falar. Eu trabalho com o Portiolli diretamente ali há 12 anos. Adoro eu tô com o cara. O Portiolli virou um amigo mesmo, né? Pô, O único problema do Ratinho, quando eu vou pedir vale. Quando eu... Por que você vai pedir vale pro Ratinho? Quando eu vou pedir vale... Vale, um abraço. Você não tem salário, não? Não, eu vou pedir um vale, cara, ele bate na minha cabeça. Ele tem umas fantasias horríveis. Ah, é? Você tá relembrando? Oi? Oh, meu Deus, que eu levo a Esse sério? aí não tem jeito, cara. Tava com um convidado aqui de nível. Vamos fazer o quê? É que eu não sei se você teve que tomar banho com o teu... Pra me manter até agora. Oh, meu Deus. Você acha viu que o cara faz pra segurar o emprego, né? Você tá vendo? Eu fazia do Santos, só conto piada ruim. Como é que eu cheguei até aqui? Você faz ou mais... Eu mais ou menos uma tenho... análise Eu mais como ou diretor. menos, mais ou menos tenho uma ideia, mas deixa pra lá. Antes da gente terminar aqui, Vanderlei, eu só queria que você falasse esse tópico aqui, que é bem interessante, que foi a pessoa que me perguntou isso, sobre esse jornalismo de hoje, que você espreme e sai sangue. O que você acha aí? Qual que é a tua visão desse jornalismo de hoje? Bom, a culpa é o público mesmo, né? Eu sempre tive uma metodologia sobre isso. Primeiro, eu acho que eu vou concordar com o Irã, porque eu acho assim, se o público não consome, porque o que acontece hoje na televisão? A gente tem uma audiência diária e tem a audiência do mês. Então eu já vi dentro da TVS, que quando começou, um programa dando 32 pontos de audiência, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha isso aqui, as audiências, não tinha os streamings, não tinha plataforma, a audiência era muito localizada, muito local. Tinha um programa chamado Aqui Agora, que era um fenômeno. Era um fenômeno. Dando 32 pontos, o Silvio tirou do ar. Caramba. Então hoje a televisão ela vive assim, jornalismo do sangue. Ele vai dar audiência, porque o público consome. Mas faturar, não fatura, porque o anunciante não quer ver o nome dele associado a um temperamento daquele sangue, enfim. Então, o que acontece? Mesmo assim, a empresa, ela mantém o programa, porque ele vai ajudar na audiência dia, e vai ajudar a emissora na audiência mês. Agora, se não faturar nada, não fatura, que deve colocar outras coisas de acordos comerciais, mas de cara falando, eu quero comprar um horário no programa tal. E não esquece, não existe. Se não fatura e não tem audiência, a emissora tem que tirar do ar.
Porque ela vai ficar com aquele produto para quê? Então, na realidade, o próprio público que consome é culpado em manter aquele produto no ar. Não, a culpa não é do traficante, é de quem usa a droga. Não, mas Por isso que vende. É só parar de usar. de não uma é certa vender, forma, tem pra quem vender. de uma certa forma é real. Mas é aquela velha história, você abre uma câmera hoje num foco de incêndio, num prédio pegando fogo aí para lá. Você põe a câmera lá, segura no ombro, né? Não põe no tripé, não. Segura no ombro, mexe de vez em quando um pouquinho. Deixa lá 30 minutos vai dar audiência. É muito louco isso. Porque é É desgraça. verdade. O cara quer ver a desgraça, quer Não, ver a coisa ruim, quer ver a notícia ruim. Tal. Só que isso não traz faturamento. Você falou disso, tem gente que tá ganhando, faturando Com assim, isso. no TikTok, por exemplo, ele abre, o cara mora ali num prédio na luz, ele abre a câmera dele na Cracolândia e deixa lá o dia inteiro. Pronto. Fica a câmera mostrando a Cracolândia o dia Isso aí. inteiro e fica não sei quantas mil pessoas E quantos assistindo acessos isso. não tem? Eu não deixo O em dia casa inteiro. ninguém assistir. É muito A minha louco mãe isso. assistia tanto esses jornais que ela ficava o tempo todo pra mim. Ela não conseguia fazer outra coisa a não ser. Ó, cuidado que agora soltaram os bandidos. Cuidado que não sei o que, blá. Cuidado que naquela rua lá em São Paulo. Olha, cuidado que tem um buraco, não sei, na avenida. Eu falei, mãe, Mentira. para de assistir. E ela liga, ela fala assim. Nossa, filho, como é que tá aí que tá chovendo muito? Cuidado pra sair de casa. Mãe, desliga essa porcaria dessa TV. Tá chovendo lá no outro bairro, não é aqui. Deixa eu sair da TV. Mas é Pela TV. o chamado sensacionalismo barato também, né? Que às vezes o cara põe uma manchete, hoje já foi preso lá o brasileiro, né? O que estava fugido lá. Mas eu já vi programas, por exemplo, ontem eu vi um programa que você sai de casa, vai na padaria, volta, tá lá a mesma tarja, depois eu fui tomar um banho, voltei, sentei no sofá, tá lá a mesma tarja, tá o mesmo cara falando com o mesmo cara dos Estados Unidos. É 1h30 aquilo lá. Verdade. Cara, então, ou é falta de assunto, né, que dificilmente é, mas não é que aquela história é ruim, tá ruim, mas tá dando audiência, então segura aí. É o que o povo quer ver, Pega né? aí, vamos lá. Mas Às vezes você tem. mesmo. Pra Você, quando você vê um acidente, você vê ninguém passa longe, passa perto. Tiroteio, todo mundo quer ir ver. Vai levar um tiro. Lá, vamos lá ver. Ele quer ver alguém mais ferrado que ele, né? Aí alguém sofre um acidente, você passa com o carro bem devagarinho pra ver. Estou se fode. Mas você percebeu uma coisa, de um Você tempo fode, pra cá, por exemplo, você assistiu um jornal. Antigamente, eu gosto do Jornal Nacional, eu assisto o Jornal Nacional. Só que o Jornal Nacional dava notícia de outras situações, de outros países. Hoje o Jornal Nacional já está mostrando morte, já está mostrando tiro, já está mostrando atropelamento. A coisa também já deu meio que uma englobada, sabe? Tipo assim, estou perdendo terreno ali, eu tenho que também trazer Já faz o parte sangue. ali, né? Tem que trazer um pouquinho do sangue para cá também. Não muito, que nem lá, Sim. mas tá, porque antigamente o Jornal Nacional não entrava nesse negócio de o cara que matou a filha com uma punhalada, matou a sogra. Nada. Hoje já entra nessa coisa para talvez até para dizer, não deixei de dar, vai. Entendeu? Mas pincelou, sai fora e tal, mas jamais daria uma notícia desse porte para ficar martelando. E uns que botam uma notícia e fica lá 1h30 martelando naquilo, não tem assunto, e fica falando, e fica inventando, e fica subjetivando. Porque eu acho que já foi, hein? Tenho quase certeza, não sei. Sabe? Isso E é muito opinativo, né? Hoje o jornalista ali, dá opinião. Antigamente não. Exatamente. Para você ser jornalista, Aí tinha a que ser repórter imparcial, leva né? E pergunta, o que você sentiu na hora que você viu, leva a pessoa achar os restos mortais lá no lugar, cara. É muito louco, né? Cara, é surreal. Eu não. Bom, enfim. Acabou de acontecer um acidente, perdeu alguém. O que você tá sentindo? Pô, o que você acha que eu tô sentindo? É meio loucura, né? O cara que ganha 10 milhões na loteria lá nos Estados Unidos, 10 milhões, aí vem um repórter e fala, e aí, você tá alegre, tá feliz? Não, eu tô puto, cara. Eu não sei onde eu vou enfiar esse dinheiro todo. Porque é muita grana que eu ganhei. Tá, Não, fala, é muito foca. muito louco. Tem muita falta de preparo, né? Exatamente. Foca tá cheio. Pô, o Vanderlei vai ter que voltar aqui. É muita história, Vanderlei. Você tem Obrigado, tanta cara. coisa aí pra contar. Obrigado pelo convite. Tomara a fico Deus que feliz. você não tenha tempo, pegue mais trabalho. Qual é o seu projeto? Novos projetos? Tem 2 Você projetinhos. pode contar pra nós? Acho que, por enquanto... A gente se vê no SBT. Valeu, querido. Se Deus quiser, olha, ia acho ser que é muito por aí. bom. Acho que é por aí. Vamos ver, né? Quer falar do podcast que você tá fazendo aqui? Não, o podcast, aliás, hoje vai a dona Araci, né? Dona da Top Term, que veio aqui, deu um show, ela e o marido. Que Foi. casal incrível, cara. E mais curioso, porque
você pode ver no canal do Pode Publi, hoje, 20 horas. Pode Publi. Pode Publi. Publi. É um podcast... Dá pra pôr a logo aqui? Não sei se tem o logo aí, mas fala mais de gestão de carreira, sabe? E eu trouxe a dona Araci, que ela era a rainha do merchandising na época que eu fazia o Note a Note na TV Record. Pra você ter uma ideia, ela fazia o programa era diário, e ela fazia 3 ações por dia da iogurteira Top Term. A mulher é um fenômeno. E aí ela veio aqui contar como ela entrou para fazer iogurte. Cara, ela veio com o marido. Você não acredita, velho, o que é história de família que fazia no fundo do quintal, que eles não tinham. A história é fantástica. Agora lançaram... Dizem que é dizem não, é o melhor ômega 3 do mercado dele. Aí o marido, eles foram para Noruega para ver lá o peixe... Para lá, fizeram toda uma... Pô, deve ser bom, porque ela tá bem. Eu digo para você, não é verdade. Não é uma coisa que você mandou fazer na esquina. As curiosidades que tem, como chegou, como foi, até onde veio. Pra você ter uma ideia, ela falou que mais de 20 e poucos anos, até hoje, o que mais vende é a iogurteira. Caramba. E ela falou, tem 15 anos que eu não faço propaganda da iogurteira. E ainda vende. E ainda vende. Quer dizer, entendeu? É um sinônimo de qualidade. Então, para ver a entrevista dela, você precisa? Porque eu ando meio esquecido. Então. Mas eu acho... Pô, que legal. Então você tá com esse projeto aí do Pode Publi, tá dirigindo eles ali? Tô dirigindo o Salatiel, que é uma pessoa bacana também, um cara que faz para TV Caras, para TVI, tem uma... Como é que chama aquele negócio que você enche no aniversário? Aqui, o Bexiga. Bexiga. Consegui. Lembrou? Essa é boa, hein? Pô, que legal. Cara, ele tem que trazer o Salatiel, trazer o Salatiel, como é o nome da menina que apresenta com ele? Tem várias, porque cada situação... A gente agora vai fazer também. Cada situação a gente põe uma pessoa mais ou menos no perfil do entrevistado também. Por isso que eu vi que tinha... nós já fizemos 4 gravações com 4... E você faz aonde esses podcasts? Eu faço no Salada Cast. Aqui no estúdio? Aqui no estúdio. E agora eu tô trazendo uma nova... E esse lugar aqui é um lugar de sorte, sabia? Uma nova família aqui. Se você quiser fazer o seu podcast aqui com a gente... Entre em contato que temos um estúdio aqui de primeira, hein? Aguarde Conexão das Mulheres com Patrícia Villanova. Você sabe, aqui é um lugar tão positivo, tão de Deus, que parece inacreditável. Até, por exemplo, se eu estiver sozinho aqui, uma mulher tocar pra subir, não sobe. Você vê como Deus protege. Cara de peroba. Eu tô brincando. Mas é um lugar abençoado, cara. É um lugar de Deus aqui. Muito gostoso. Eu tenho que fazer uma podcast. Minhas piadas são curtas e são decentes. Não gostou, passa rápido. A pessoa não sobe comigo, né? É verdade. Vanderlei, quero agradecer. A Monte também, né? Ô, modelo! Dá pra aguentar, não. Não sei como você contratou isso aqui lá na Record. Isso faz muito tempo também, tem isso. Você não conhecia, hoje, né? Não conhecia. Não conheci igual conhece hoje. Ai, cara. Vanderlei, eu não tenho palavra para esboçar com a sua presença aqui. Apenas falar que Deus é maravilhoso poder entrevistar você, ter você aqui no nosso podcast, você dividir esse espaço com a gente aqui também. E você ser meu amigo e hoje poder ouvir a experiência que você tem. Meu Deus do céu, cara. Deus é muito bom. Na minha carreira, conhecer pessoas como você. Muito obrigado a Deus por você existir no nosso métier. Olha, onde? Métier. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo carinho de sempre aí. E vamos seguir. A hora que precisar, só chamar. Como que te acha nas redes sociais? Vanderlei Villanova mesmo. Vanderlei Villanova. Tá precisando. Como eu falei, Ele não é talento custa caro. Não é blogueirinho, é diferente. Talento custa muito caro. Eu quero agradecer demais aqui a sua presença. Pedro, eu que agradeço. Você engrandeceu demais aqui, um papo muito gostoso, um papo de bastidores aí, que para quem tá já na carreira, engrandece demais.
E pra quem tá começando também, acho que é um bom incentivo. Um É isso ótimo aí. incentivo. Você como diretor, que nota você dá pra mim? Voltamos Tem hora semana que vem. Tem coisas que Cala a é melhor a boca, gente não cala a boca. saber. Olha, aqui eu não tenho, mas eu daria uma nota de 200 ou de 100. Mas eu não tenho agora. Ai, gente, Bom. obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, compartilha para mais pessoas aí terem essa experiência, ouvirem um pouco dessa história. E não esquece, hein? Semana que vem estamos aí. Quinta-feira que vem tem mais. Quinta-feira que vem é o Walter do Good Angels. Opa, vai estar legal. É, Que o top. Walter do Good E Angels a vai vocês que estar mandaram aqui. um recado aqui, muito obrigado. Santos, você precisa de um diretor no podcast. Ok, valeu. Não tô enxergando. Então não sai daí. Vamos dar um tchau aqui pra câmera do geral. Valeu. Valeu, galera. Até Tchau, a próxima. pessoal. Tchau. Ai, Deus do céu. Eu só tô errado, né? puta Eu que como no podcast, não pode comer? Obrigado, meu irmão. Não, pode se comer tá aí no é pra podcast. comer. Então, por isso que eu falo. Porra, tá aí é pra Eu comer. morrendo de fome, eu tô sem mulher em casa, eu não tô cozinhando. Eu saí de Então, casa. leva pra casa, vai.